botei nesse corte aqui, ó. Dessa vez não foi eu. Bota o card aí, ó. Arcabouço cultural. Bota aí. Nossa, Aí, ó. pelo amor de Deus. Anota aí a hora. Indicações. Mas assista, Arcabouço Cultural. É um dos nossos vídeos. Uma coisa que a gente quase nunca fala aqui no Papo de Mestre é o arcabouço cultural. De acordo com... Arcabouço Cultural. Nossa, acho que é a primeira vez que não sou eu falando. Aí o Valete fala que você não precisa estudar nada, mas quanto mais conhecimento, sua história vai ficar mais construída. Isso aí a gente chama de arcabouço cultural. Novamente eu fico triste porque mais uma vez é um dos vídeos que a gente mais cita. As pessoas ignoram a nossa Ele é o discussão. vídeo mais citado por nós. Ele é E o eu mais menos citado. Pois é, se você, pra conversar com o Marcelo, você precisa ter um arcabouço cultural. Não sei de que é Cylon. Vai lá, vai pesquisar. Arcabouço cultural. E outra, coloca atentado. As maiores dificuldades para mestres iniciantes. E agora a gente já vai chegar no ponto onde cada um de nós levantou aí a bola de algumas temáticas e nós vamos discorrer sobre elas. Então tá na hora agora de anotar. Você pegou seu caderninho aí, pega seu melhor lápis, sua melhor caneta, prepare aí a melhor posição para você escrever, porque nós já vamos começar com couro grosso. Couro grosso é minha? Eu acho que é, né? É minha. Porque você não mandou, porque você não mandou falei, imagem, você não mandou imagem, eu tive que botar qualquer eu coisa. falei, mas você não pediu imagem não. Pedi. Pediu, Toda não. a pauta tá escrita lá, cara. Ainda coloca assim, por favor, mande imagem que vai me poupar trabalho. Pedi não que eu não tô maluco. Tá no topo, pra não ter que escrever em cada tópico. Maiores dificuldades para os mestres novatos, como vencê-las? Envie 2 dificuldades para serem apresentadas. Olha no topo da pauta. Cadê? Se tiver uma imagem. Ah, eu não tinha. Pois é, aí eu peguei essa. Mas ok. Eu mandei. É bom porque agora eu tenho uma curioso referência. esse tópico. Vocês estão vendo por trás da cortina e às vezes é horroroso. É, Eu mas eu mandei. fiquei curioso esse tópico aí que o Você vê como Marcelo é que são as colocou. coisas. Eu mandei couro grosso como a 4ª dificuldade, caso precisasse, se as 3 anteriores tivessem sido utilizadas. Ou seja, como eu mandei depois de todo mundo, provavelmente as que eu pensei já tinham sido pensadas. Ou seja, pensamos de forma muito parecida o que é ruim pro debate. Dito isso, o que eu quis dizer com couro grosso? E isso, eu acho que couro grosso é especialmente importante para mestres novatos. Couro grosso é no sentido de você não personalizar críticas, não personalizar ressalvas, não interpretar, até pode ser, mas não interpretar como um problema pessoal com você quando as coisas não funcionam. Ou seja, se os seus jogadores não gostam de um arco, não gostam de algo que você fez, não gostam de uma estrutura, um personagem, um plot, um cenário, situação, uma interpretação, uma situação, um personagem, nada. Se às vezes os caras não gostam disso, especialmente se forem jogadores novatos que também não tenham tato de conversar com isso não é um problema com você, pessoal. A menos que a pessoa chegue e fale porque o problema é você, a menos que a pessoa fale desse jeito, isso não quer dizer que seja você. Lembre-se, você está começando. Você, como mestre novato, tem que passar por um processo de errar. É o que a gente brinca toda vez com a expressão do Bernard Shaw. Errei de novo, errei melhor. E ao errar, você está sujeito à crítica, a muxoxo, a cara feia, a mágoa. Então, assim, isso é importante. Essas críticas, que não necessariamente serão construtivas, são importantes. Você tem que estar atento a isso. Mas você tem que fazer um esforço muito grande para não personalizar. Por isso que eu falo que é ter couro grosso. Ou seja, é você ter uma capa de resistência em que você não deixe que aquilo te atinja como pessoa. Lembre-se, se todos os jogadores estão interpretando personagens, você, como mestre, é um jogador que está interpretando um narrador. Você também está interpretando um papel. Então, às vezes, o fato de você errar, você deve levar aquilo, às vezes, novamente, uma crítica, um xoxo, uma reclamação, uma cara feia, uma desatenção, qualquer coisa do tipo, você tem que interpretar isso como uma forma de isso não funcionou. Sei lá, 2 pessoas não gostaram disso, 3 pessoas, a mesa inteira não gostou disso.
Ótimo, então eu preciso repensar isso. Mas entenda que às vezes eles não gostaram porque aquilo é ruim. E não porque você é uma pessoa ruim. Entende? Eu acho que isso, quando eu falo couro grosso, é você ter uma resistência, uma resiliência psicológica para lidar com o fato de que você erra. E de que as pessoas não necessariamente vão ficar felizes com o seu erro ou não necessariamente vão ter empatia necessária e suficiente para lidar com isso. O Otávio tá dizendo learnability. Eu não sei o que é isso. Quem convive com coach aqui é o vermelho. Eu não convivo, eu não sei qual é a terminologia adequada. Eu uso couro grosso porque é uma expressão que a gente usa no dia a dia, na vida, falando, fulano tem couro grosso, fulano Mas não vai nem se magoa. Mas é mais do que learnability, Otávio. Isso daí é mais um desprendimento. Lembra quando eu botei o top 10 mandamentos do RPG? Cara, você não é o seu personagem. O personagem não é você. Você não é a sua história. A sua história não é você. Então, não é pra levar pro pessoal. Couro grosso é você saber aceitar essas críticas. E aí você fica na boa sem aumentar a tensão. Por exemplo, ontem Marcelo tava narrando e teve uma coisa que aconteceu com o meu personagem que eu não gostei. Aí a gente teve a discussão durante a sessão. Bom, se fosse no começo das minhas aventuras de RPG, eu teria ficado extremamente grilado, independente do ponto de vista do Marcelo. Eu não conversei sobre ele com isso. Ao contrário, né? Não conversei sobre isso com ele. É igual o dia que eu falei da mulher feita de mesa. Exato. Então, eu não conversei com ele. Mas na época que eu tava começando, dane-se o ponto de vista dele. Eu tô grilado, eu não gostei, achei errado. Vou fazer de tudo pra continuar jogando até o ponto de eu poder sair com o personagem e tchau. Agora, hoje eu já vejo diferente. Falo assim, não, primeiro, eu botei lá a minha insatisfação, grilei. Ele deu o contra-argumento dele, chegou a um ponto que parou. Sabedoria dele, ele parou. Por quê? Ele parou e eu já vi, pô, tenho que parar também. Não vai pra frente. Se fosse necessário, chegaria a um consenso, perguntaria. Porque a gente cresce nisso. Eu vejo que acho que nem precisa, porque se eu meditar um pouco, eu acredito que eu entendo o que ele quis fazer. Eu ainda não parei pra pensar. Mas se fossem jogadores iniciantes, se fossem pessoas que não têm convívio mais perto, se fossem pessoas que já não têm uma bagagem de experiência, então criar essa carapaça, saber separar, escutar uma crítica e não grilar, não levar pro pessoal, vai te salvar a vida e vai te salvar muita amizade. Porque tem gente que grila e leva pro pessoal mesmo. Eu quase botei outra palavra no lugar de couro grosso e o vermelho ia ficar me zoando, porque todas as palavras que eu colocasse iam ser zoadas. Eu ia colocar magnanimidade. Não, essa não ia zoar, não. Que é a generosidade, a tolerância de ser magnânimo. Ou seja, o mestre ele tem que ser magnânimo, porque, e aí é uma parte importante de você lembrar como mestre, você detém o poder absoluto na aventura. Então, quando as pessoas fazem críticas e as pessoas reclamam, você não pode ser o cara, e é muito engraçado que isso aparentemente é um problema que existe real, assim, grave, uma epidemia entre os mestres de RPG, porque você vai no TikTok e tem um monte de vídeo dos caras fazendo, parodiando mestres ruins. E o mestre ruim é sempre um cara que não é magnânimo, que é o cara do, não, mas você não pode fazer isso. Não, mas eu não vou deixar. Não, mas eu como mestre não autorizo. Não, mas então eu vou ter que matar seu personagem. É o cara que não entende que quando você é com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ou seja, se você tem que ser magnânimo, você tem que ser tolerante. A pessoa não gostar do que você fez, a pessoa não concordar com o que você fez. Isso não precisa escalar. É isso que o Vermelho falou. Isso não tem que escalar e você como mestre tem o poder principal e a principal responsabilidade de não ser o fator de escalado. Quem tem que desescalar é você. Porque senão você realmente pode chegar a um ponto e falar, infelizmente então o seu personagem morreu. Ah, mas por que morreu? Caiu um meteoro na cabeça dele. E não tem nada que impede, aí a mesa se desfaz, as pessoas saem na mão e acabou. E eu já cheguei a fazer isso. É uma questão de inteligência emocional, né? Inteligência emocional. Todos nós já passamos por mesas quando a gente começa em que as pessoas brigam real. Sim. Brigam, um jogador briga com o outro por causa disso. Todo mundo já brigou, eu já briguei. É um dos motivos que eu não jogo truco. Como mestre, eu já briguei em jogo de tabuleiro. Mas jogo de tabuleiro tem uns que precisam, né? Eu já vi casais que quase terminaram por causa de jogo de tabuleiro. Então, assim, você como mestre tem ainda uma assimetria dentro
da sessão dentro do próprio sistema do jogo em si, que te força a ser mais tolerante e mais resiliente do que o jogador. Deixa eu completar uma coisa, então, antes que eu esqueça. Você que tá vendo aí sobre mestres, mas você ainda é jogador, eu vou falar agora para o jogador. O mestre pode estar certo ou pode estar errado. Mas ele tá fazendo uma coisa porque ele acha que o que ele está fazendo é o que se aplica para a situação. Então, por mais que você não concorde, por mais que depois você precisa até conversar com ele para saber o que aconteceu, por mais que ele esteja errado, tenha na sua cabeça que se o mestre está usando um ponto de vista e uma sequência de ações, ele tem um porquê tá fazendo isso. Então, fique atento aí, grila, mas depois desgrila na mesma hora. Aí depois você conversa. E também, né, tem gente que não é tão fácil de acalmar assim na hora, né, e tal. Por isso que é importante a coquinha gelada. Coquinha gelada. E o lanche, começa a ficar feliz. O lanche, eu vou te falar, quando eu jogava presencial, o lanche era quase o intervalo da briga, porque a gente jogava numa mesa de 7 pessoas. Nossa. E a gente tava há 4 anos juntos. Então, assim, era muito difícil ter uma sessão que não tinha uma treta do tipo, não acredito que você vai fazer isso. Pelo amor de Deus, não sei o quê. E queria começar a brigar. E era a hora que o mestre... este mestre era a pessoa mais... Ainda é uma das pessoas mais pacientes que eu conheço. O bicho é um monge budista. E aí era a hora que ele falava, galera, então vamos parar e fazer um lanche? A gente às vezes parava no meio do turno. No meio da treta. No meio do turno de briga, de combate, ele falava. Então a gente parou enquanto o fulano tá decidindo o que vai fazer, vamos lanchar. Aí a gente, não, mas peraí, não, vamos lanchar que eu tô com fome. Cara, funcionava. A gente voltava, às vezes a gente ficava, as pessoas que estavam brigando, ficavam brigando na mesa durante o lanche. Mas aí resolvia fora da sessão. Quando a gente voltava, a gente já tava em Voltava paz. clean. Voltou, encheu o bucho, resolveu. Eu ainda tenho mesas que dá discussão. Por exemplo, Brunão arruma uns valor na ficha que só Jesus pra explicar. Eu não explico, não. Ele começa a somar uns valores ali, você fala assim, cara, como é que você tá chegando? Aí tem que rever o que aconteceu, porque às vezes ele se confundiu e tal. Líbio acha os combos, meu amigo, lá no sistema. E aí você tem que ver, porque às vezes o cara se apega numa frase, mas esquece que alguns parágrafos ali tem um condicional. Não quer dizer que ele tá trapaceando, mas tem esse condicional. E tinha um jogador na nossa mesa que chamava Leandro. O Leandro, ele fazia várias fichas. Eu vou gastar aqui, vou comprar um ponto de tal coisa. Aí ele não apagava e fazia o ponto. Senhora. Ele fazia outra ficha. E aí você ia ver, o cara tinha 4, 5, 6 fichas diferentes. Só que a diferença é que o Leandro, a gente descobriu que a ficha era diferente. Aí numa ficha ele era bom numa coisa, na outra ele era bom na outra. Mas você joga o Leandro da Ponte, entendeu? E ele era advogado de regra. Você amarra... E aí, meu amigo... Você amarra uma meia dúzia de tijolo no pé do Leandro e joga ele da ponte. Quando começava as discussões do Leandro, aí dava preguiça, porque, cara, ele não aceitava... O Brunão tá aí ouvindo caladinho. Ah lá, o Brunão tá vendo, é direto. Ah lá, conferi por quê? Porque na última sessão ele tava dando um dano gigantesco desarmado. E tem que rever. Porque eu não lembro como é que foi feito o cálculo quando a gente fez. Porque foi comprando um monte de habilidade que aumentava. Só que o Leandro, meu amigo, ele queria discutir por que ele não podia fazer 2 testes de acrobacia seguido no mesmo turno. O Daiane Santos pode, por que ele não pode? Exato. Mais ou menos isso. Se não tá falando lá que você não pode... É o meu grande argumento. Assim, lembre-se, você como mestre, você é um juiz e você é a última instância. Você tem todas as funções. Você tem o poder absoluto. Tio Ben, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Eu quero matar o vilão. Não pode. O vilão, no caso, é o jogador imbecil. Não pode matar o jogador imbecil. Não pode matar o personagem dele só porque o jogador é um imbecil. Porque senão você causa disrupção na mesa. Então você tem que ter paciência. Lembrando que quando ele fala não mata o jogador, é uma figura de linguagem. Tá falando do personagem. Não, eu tô falando de não matar os dois. Não é defenestrar criança, não é atropelar velho, não é matar companheiro de jogo. Tô falando não matar o personagem, não matar o jogador. Não matar o jogador independente de qualquer coisa. Mas não matar o personagem do jogador imbecil também. Só porque ele é um imbecil. O personagem não tem culpa.
o grupo não tem culpa. Então, conversa, fulaninho, vem cá, senta aqui, vamos conversar, pelo amor de Jesus Cristo. Me ajuda a te ajudar. Você tem que ter essa paciência, você tem que ter essa... Se você for um mestre pouco resiliente, dado ao conflito, que vai querer bater boca, a sua sessão não vai fluir. E isso eu tô falando que... Por que eu tô falando que isso é dificuldade de mestre? Porque isso se torna um mestre ruim. Se você fica batendo boca, se você fica o tempo inteiro, a sua sessão não flui, a sua história não avança, você estabelece uma situação de antagonismo entre você e os seus jogadores, e tudo isso é muito ruim para um jogo em que vocês estão tentando cooperativamente construir uma história em conjunto. Bonito, cooperativamente. Construir uma história em conjunto é o que a gente chama de redundância de ênfase. Exato. Aqui, ó, você acaba aprendendo a jogar RPG, a mestrar e ter um curso rápido de português todas as segundas-feiras. Aqui no Papo de Mestre. Papo de Mestre. Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. O próximo é criatividade e imaginação. Lembra quando a gente falou que no Jogadores Iniciantes que o jogador tinha que ter um poder de abstração e que isso era difícil porque ele não lia, porque as pessoas não gostam de interpretar e tudo mais? Pois é, meu amigo, você quer mestrar? Você quer narrar histórias? Você quer criar os seus cenários? Meu amigo, você é o que mais vai ter que estudar. Você vai ser o que mais vai ter que abstrair. E você vai ser o cara que tem que ficar o tempo inteiro exercitando sua criatividade. Por quê? Você não só vai ter que saber o que tem lá sem ter alguma coisa de verdade, como você vai ter que explicar isso pra alguém, esperar a resposta desse alguém e encaixar o que a pessoa falou naquilo que você estava imaginando e continuar daí por diante a cada ação. Então, assim, criatividade é o mínimo que o mestre tem que ter. Porque senão ele vai ser um leitor de aventura pronta. Não que isso não seja mérito. Tem aventuras prontas, são fantásticas. Você pode narrar muito bem, as pessoas vão jogar e vão se divertir, mas você não vai criar suas histórias. Criatividade é o básico. E a imaginação vai ser exatamente no sentido de você aumentar aquilo que você criou. Porque a criatividade é você criar. Só que o RPG, parceiro, não é só você. O RPG é o jogador também. Então você criou, o jogador agiu, ele acabou alterando o que você criou. Então você vai ter que ficar se ajustando passo a passo para que você tenha uma história fluida. E aí, exercitar a criatividade existe de diversas maneiras. Nos jogadores iniciantes a gente falou, pensa numa situação, pensa quais são as saídas, fica fazendo simulação o tempo inteiro, lê bastante, assiste filme, lê revista, escuta música e vai se preparando, principalmente relacionado aos assuntos que você tem como o seu gosto, né? Aquilo que você mais se relaciona, mais se identifica. Gosta de aventura de terror? Você vai ler mais terror, vai se preparar para isso. Gosta mais de aventura? Vai ler sobre aventuras. Vai para fantasia? Vai para fantasia. Acho que aquele papo de mestre a gente já falou muita coisa, né? Fica até um pouco redundante a gente falar aqui. Vocês têm algum complemento para... Na verdade, a qualidade que eu falei envolve isso daí que você acabou de falar. Eu imaginei. É basicamente a mesma coisa. Eu não cheguei a entrar nessa seara, eu tinha mandado uma, mas eu acho que deve ter ficado como tópico, mas eu acho que são coisas diferentes, então não dá pra falar. Eu pensei nessa também. Mas aí, eu acho que você já fez uma ressalva que eu faria, Vermelho. De que, novamente, na alegoria do teatro. Você pode ser um diretor de uma peça escrita por outra pessoa. Eu acho que quando... Eu recomendo isso, eu não passei por isso e eu recomendo fazer aventura pronta, narrar aventura pronta. Isso te ajuda com metade do processo, ou seja, você ainda vai ter que lidar com a parte de narrar, interpretar outros problemas que a gente pode falar, não sei se a gente vai falar, mas que existem, né? Mas isso te tira um pouquinho dessa pressão da criação, porque isso é uma pressão grande. Você criar personagens que sejam interessantes é uma pressão pesada. Então, se você narra uma aventura pronta, você ainda tem as dificuldades, mas você sai um pouco disso. Metade dos problemas a menos. Porque, de fato, você criar, você imaginar... Eu comentei com os meninos mais cedo que fui mexer com o tal do chat GPT. Não tinha mexido até então
nos últimos 3 dias, todo lugar que eu abria tava uma matéria sobre isso. Eu falei, eu realmente preciso ter pelo menos uma noção do que se trata. Consegui mexer agora no fim do dia. E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a dar prompt para ele de criação de aventura. Então eu falava, eu quero uma aventura de RPG, de Dungeons & Dragons 5ª edição, com um vilão que seja de tal jeito. E aí ele me dava. Aí eu falei, eu quero um vilão que seja um personagem caótico bom no D&D. E aí ele me dava uma proposta. Eu quero um vilão que seja leal e bom. Aí ele me dava. Aí eu fui fazendo variantes disso. O que eu notei? Que eu conseguia prever. Na hora que eu falei que eu quero um vilão leal e bom, eu falei, ele vai me dar um paladino. Ele deu. Aí eu falei, eu vou pedir um vilão leal e bom e vou colocar que não seja paladino. E ele vai me dar um clérigo. Ele me deu um clérigo. A terceira eu não acertei. Quando eu falei que não podia ser nem paladino nem clérigo, ele me deu um bardo. Mas por que ele fez isso? Porque todos os vilões que ele criavam eram arquetipos. O paladino era um vilão, era o paladino que levava até as últimas consequências. Extremista, né? O extremista, era um fanático religioso extremista. Quando eu tirei o paladino, ele fez um clérigo fanático extremista, ou seja, ele recorreu ao mesmo expediente, só que com outra classe. Então assim, por que eu falo isso? Porque existem esses arquétipos. E é muito fácil você recorrer a esses arquétipos. Portanto, é muito difícil você fugir deles. Você criar personagens que não entrem diretamente nesses arquétipos é um processo complicado. E existe uma pressão para que você saia deles. Todas as histórias já foram criadas. Então, por que a sua história... O que torna a sua história diferente? Quando você pensa nisso, é muito mais difícil. Eu já defendo aqui a narração também, assim como o Marcelo citou, de aventuras prontas, porque eu utilizo bastante aventuras prontas. Eu jogo o Condado de Carnsen que a gente jogou aqui, era uma aventura pronta. Já tiveram outras aventuras que a gente jogou, que eu narrei aqui, que eram aventuras prontas, já avisei. E é exatamente isso que o Marcelo falou. Você tira do peso da sua criação, acho que não diria nem 50%, talvez mais do que 50% da responsabilidade de criar alguma coisa. Não quer dizer que você não vai criar nada, porque aí chega uma outra máxima das aventuras prontas, é que nenhuma aventura é igual a outra. Você pode narrar a mesma aventura pronta para 3 grupos diferentes e vão sair 3 aventuras diferentes. Tirando a aventura do vermelho de The Thing, todas que ele narrou aconteceram a mesma coisa. Normalmente você pode narrar a mesma aventura para vários grupos diferentes que vão sair aventuras completamente diferentes. Então você sempre vai ter que criar alguma coisa, você sempre vai ter que adaptar alguma coisa. Eu gosto de usar aventuras prontas para servir como banquinho, assim. Ela começa com uma aventura pronta e aí eu vou criando a partir daquele cenário inicial que já existia. Então o próprio Condado de Karnstein, a aventura pronta, ela acontecia unicamente na mansão. E eu fiz quase que uma sessão inteira antes, fora da mansão. Então, para poder também integrar os personagens, e aí você precisa fazer com que a história que os personagens criaram, que os jogadores criaram para os personagens deles, façam sentido dentro daquela história pronta. Então, inclusive, novamente, voltando ao exemplo, a Condado de Karnstein, a aventura original se chama The House of Lament, que é uma aventura pronta que vem no Van Richten, que é uma expansão do D&D de terror. E aí eu pedi que eles criassem uma carta justificando por que eles foram convidados para aquela mansão. Então, cada um tinha uma história própria, explicando por que estavam chegando ali, e aí as coisas iam acontecendo de acordo com o que fazia sentido na história deles. Então, você começa com uma aventura pronta, como um quick start, assim, como uma maneira de você iniciar uma trajetória, porque é muito difícil você começar do zero, igual o Marcelo falou. As histórias já foram contadas, você muitas vezes vai achar que você tá só copiando alguma coisa de outra pessoa, ou você não vai ter nem ideia, tipo, cara, não sei nem por onde começar, não sei nem, tipo, no início havia o verbo, sei lá, o que eu vou fazer depois do verbo. Então, é muito mais tranquilo você começar com uma aventura pronta que já tem NPCs prontos, já tem cidades prontas, já tem localizações prontas, já tem pontos de interesse prontos, já tem várias coisas prontas, você só precisa acrescentar. Você não precisa começar do zero, você pega como se você ganhasse um empurrãozinho ali quando você está saindo de bicicleta. Você já começa andando um pouquinho mais rápido, então você consegue engrenar mais rápido a sua história, e aí a partir dali você pode ou não deslanchar sozinho. Então, você pode fazer, sei lá, existem aventuras prontas que são campanhas inteiras, existem aventuras prontas que são feitas
você pode acrescentar no meio da sua aventura. Você está jogando uma aventura que você criou grande parte da história, de repente você quer acrescentar uma história pronta ali no meio que também vale, também serve para poder atingir o objetivo dela. Esse domingo eu terminei mais uma aplicação da aventura teste de mistério. Eu narrei a Fazenda Esmeralda para um grupo de iniciantes. Tinha um jogador lá que só tinha jogado 2 horas de Ordem Paranormal. Uma jogadora tinha jogado 2 sessões de Ordem Paranormal. Um outro tinha jogado 2 sessões de D&D e uma sessão de um outro lá, que era, sei lá que sistema que era. E que eu não lembro. E eles foram jogar e tal, nos mesmos modos que Jesus já jogou, que Marcelo jogou. Que eu já usei essa narrativa acho que 4 vezes. Pra ver, né? É porque a gente tem que testar também as aventuras prontas, né? E algumas coisas terminam normal, como todas as outras, né? Porque os acontecimentos, eles são basicamente os mesmos. Mas outras coisas são totalmente inesperadas e totalmente desafiantes pro mestre. Porque você é pego desprevenido e você tem que se virar para que o troço não saia do seu controle. E se for uma coisa que o sistema possibilita, que a história possibilita, você não pode barrar o jogador e usar a mão do mestre, né? Então, um dos personagens, por exemplo, ele resolveu cometer um ato impensável de autoflagelação definitiva, para não usar palavras que o YouTube vai cortar ou qualquer coisa assim, e que nunca tinha acontecido em nenhuma das histórias. Ele simplesmente foi e falou assim: vou fazer isso. O povo, não, ele fez. E aí? E agora? Você precisa Então. dos jogadores lá e o cara fez. E fez. Aí eu tive que emendar. E aí você vai entrar em outra dificuldade que a gente deve falar daqui a pouco, eu presumo. E aí eu tive que fazer as emendas do jeito que dava. Então, assim, se virar, vai ser falado aí a continuação da criatividade que o Jesus vai falar. Então, faz parte e é um elemento importantíssimo. Podemos seguir? Bora. Então, vambora. Decorar regras. Olha só. Decorar regras é uma dificuldade que muitas vezes os mestres que já são velhacos fogem, igual o Vermelho citou lá, que também se focam em um único sistema, porque, tipo, já sei essa regra daqui, não quero ter que aprender Decorar tudo de novo outra, do né? zero. Então, eu, como geralmente a cada mês praticamente jogo um sistema novo, preciso aprender todas as regras sempre do zero para poder aplicar. E nem sempre, e aí volta uma máxima também, que nem sempre você vai começar o jogo sabendo todas as regras de início ao fim. Muita coisa você só vai aprender fazendo. Então não precisa também você falar assim, igual uma coisa que eu tava conversando com o Marcelo também esses dias pra trás sobre o Matthew Mercer. Que ele falou que uma das grandes qualidades do Matthew Mercer é ser um enciclopédia de regras. Então, tipo assim, eu imagino que ele não começou a mestrar só depois que ele já era aquela enciclopédia. Ele começou a mestrar sabendo muita coisa, e aí, à medida que as coisas foram surgindo, as necessidades foram aparecendo, ele foi incorporando aquela até que chega um momento em que fica natural pra você. Aquilo já aconteceu tantas vezes, você já teve tantas vezes aquela necessidade de usar aquela regra ou de saber como funciona tal coisa, e você acaba naturalizando aquela informação, aquela regra. Então, decorar regras é uma dificuldade muito grande para muitos mestres, porque aí, novamente, a gente até citou isso no início, hoje aqui no início da transmissão, que você é responsável por saber de tudo, então você também é responsável por saber as regras, você é responsável por sanar as dúvidas, e aí muitas vezes você não vai saber as regras, você vai precisar consultar no livro, você vai pedir, às vezes se você estiver ocupado, você pode pedir para um jogador consultar para você enquanto você está fazendo ali uma outra narração. Então existe, ou se você inclusive não encontrou a regra, você pode ali adaptar à medida que você ache pertinente, à medida que você ache que faça sentido. E aí é importante também que, se isso se tornar uma regra da casa, que seja anotado para que haja consistência, porque também você não pode colocar uma regra agora e aí na próxima sessão aconteceu de novo e você mudou essa regra, a menos que seja conversado, assim, galera, sessão passada aconteceu isso e isso, a gente jogou dessa maneira, só que eu descobri aqui que na verdade é assim, 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 então a partir de agora a gente vai usar assim, 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 beleza? Então, essa é uma maneira de você chegar num bom senso, chegar num consenso com as pessoas, para também o mundo não ficar maluco, assim, né? Não ficar
sem regras básicas de funcionamento. E aí existem vários métodos que as pessoas sugerem até, principalmente pessoas que fazem review de sistema em YouTube e em canais no geral, que eles utilizam para poder aprender regras mais fácil. Você pode aprender o básico do funcionamento do lançamento de dados. Por exemplo, no D20, você lança um dado de 20 faces, soma com sua habilidade, seu atributo, e você precisa alcançar um valor X especificado pela dificuldade. No Storytelling, você, como falei aqui mais cedo, você joga a quantidade de bolinhas que você tem no atributo e na perícia, e cada dado que atingir um valor X é considerado um sucesso. Não precisa de quantidade X de sucessos para você conseguir fazer o que você queria fazer. Então, cada sistema tem um funcionamento básico de lançamento de dados, ou de lançamento de qualquer que seja a forma que ele utiliza para incorporar as decisões aleatórias, ou as decisões que precisam ser testadas, ou mesmo não, ou se existem sistemas que também não têm rolagens, mas você precisa decorar, saber como funciona o funcionamento básico da rolagem. E aí você vai criar personagem. A partir do que você cria o personagem, você começa a entender como que funciona, como que os seus jogadores vão lidar com os personagens dele no dia a dia, quais são as informações que eles precisam ter, quais são as habilidades que eles precisam aprender, quantos pontos em cada coisa eles têm, enfim, todo o processo de criação de personagem e regras de combate. Porque tem muitas coisas, tipo, tem uma regra lá, por exemplo, se na sua mesa não tem nenhum mago e você não tem nenhum vilão que é mago, você não tem aquela necessidade iminente de aprender tudo sobre magia logo na primeira sessão. Porque você não vai utilizar aquilo. Existem outras coisas que você precisa focar para poder aprender que seja mais importante naquele momento. Então, aprender regras que sejam iminentes para a utilização. Do mesmo jeito, ao contrário, se na sua mesa tem um mago, aí você tem a obrigação de estudar magia para saber como que vai funcionar e como que deve se lidar com aquela regra. Então, existe uma série de prioridades que você pode estabelecer para conseguir decorar as regras de maneira mais fácil e progressivamente. Você não precisa também chegar na sua primeira sessão, acabou de começar a aventura e você, de repente, ser uma enciclopédia ambulante daquele sistema. Se você tem maior facilidade em leitura, igual o Marcelo tem, eu acho que facilita. Mas também não é uma coisa que vai te impedir de ser um bom mestre. Eu acho assim, regra é uma coisa que você divide com os jogadores, é uma responsabilidade que você divide com os jogadores, e essa sim, diferente de todas as outras, mas diferente da maioria, que você não tem como dividir, né? Tem muita coisa que você não tem como dividir, que são responsabilidades exclusivamente suas, essa não, essa você divide. Então assim, eu jogo com Jesus, eu já falei pra ele, assim, eu sempre tento ler os livros de regras antes, para ter uma noção, pelo menos isso que ele falou, pelo menos uma noção. Então a gente vai pro Forbidden Lands, às vezes eu tô ali no meio do jogo e tô olhando, conferindo rápido a regra, justamente para saber se eu posso fazer alguma coisa e não virar para ele e falar, eu posso fazer isso? Porque às vezes eu sei que é uma coisa que ele não sabe de cabeça e que ele vai ter que parar para fazer. Então assim, ele tá narrando pra outra pessoa, eu vou lá e aproveito e dou uma olhada na regra. E aí na hora de fazer, eu já faço, e aí ele autoriza, e eu não tenho que perguntar por quê. Eu acho que o grande problema de você não saber as regras, essa dificuldade quando você é um mestre, se você tiver dificuldade de decorar as regras, é que isso atrapalha o fluxo. Jogos, especialmente sistemas como o D&D, que são sistemas táticos, em que você tem regras específicas para pontos, especialmente combate, que é uma parte importante do jogo, vai ter. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, meu personagem consegue pular aqui, consegue fazer esse movimento. Se você, como mestre, tiver uma dificuldade de responder isso no ato, e às vezes você é um mestre que responde isso no ato, sem conferir a regra, e pronto, agora essa regra é uma regra da casa, eu autorizei, agora virou um precedente e segue a vida, é uma coisa. Você pode ser o mestre que está disposto a fazer isso. E eu já falei várias vezes sobre como regras da casa criadas desse jeito são perigosas, porque às vezes você acaba anulando características de personagens e tal. Mas enfim, atrapalha o fluxo. Então você ter um conhecimento é uma coisa que reduz as chances de você ter uma interrupção de fluxo da aventura, que é uma coisa muito importante para ser divertido. Mas não é nada tão grave assim quando você começa a ficar mais experiente. Quando você é um mestre experiente, quando os jogadores são mais experientes, isso deixa de ser um problema. Né? A gente começou a jogar Forbidden Lands, o Jesus tinha lido o sistema, a gente tá indo pra quarta aventura e tem coisas que ele não lembra de cabeça, tem coisas que a gente não lembra de cabeça, que a gente precisa parar e conferir no meio da aventura, e tá tudo bem. Não atrapalha o fluxo de ninguém. A aventura flui do mesmo jeito.
Você às vezes vai e fala, não, deixa, não tem problema, pode fazer desse jeito. Vamos fazer assim, depois a gente confere se é ou não, porque é um momento importante. Você não quer parar, tipo, às vezes, momento tenso, assim, a luta, não sei o que, e o cara fala, eu vou cortar o pescoço do vilão e a gente finalmente vai derrotá-lo e tudo mais. Aí o mestre fala, ih, mas peraí que eu preciso conferir se ele pode tomar esse crítico aqui. Porque se É você não importante também, deu- se às vezes uma regra é muito específica, ou se às vezes uma regra é muito complexa pra você decorar de primeira, você já saber onde aquela regra tá também é muito importante. Não, eu sei que essa regra tá ali na página 26. Então já pode ir lá direto conferir. A mesma coisa que é nos casos quando a gente tá jogando alguma coisa de Forbidden Lands, é de craft. Não, a parte de craft eu sei onde que eu vou consultar. É sobre como que pesca. Não, como que pesca eu sei onde consultar. Então, saber onde estão as regras também é uma característica importante. Tem muitas ferramentas que estão à disposição. Escudo do mestre com resumo de regra, índice remissivo nos livros. Alguns sistemas trazem resumo de regra por capítulo, resumo de regra no início do livro. Tem um outro nome também, que eu esqueci, que é tipo um setup, um setupzinho básico. Player Também aid pra ficar na mão ali de coisas que seu personagem é capaz de fazer. E isso, novamente, o jogador pode fazer isso. Tem o jogador técnicas pode também conferir isso antes, exatamente. Card, né? O pessoal faz os cards. Ele pode anotar. Os meus jogadores usavam um baralhinho de magia. Então quase eles a não tinham que regra ficar conferindo toda hora. Eles sabiam quais quase eram a as regra magias de estudar preparadas pro e Enem, na né? mão. É isso. D&D5 tá vendendo os packs de magia, os packs de habilidade, com tudo em card pra facilitar. Cara, os meninos compraram do caralho na internet, porque que você comprava. Esse sistema e eu não vem, conheço, não. E ele dobra, ele faz um baralhinho de magia. E o baralhinho é bonitinho, porque muda o estilo visual dele. O de druida é diferente, o de paladino é diferente. Tem todas as magias da classe, então o cara separa as que estão preparadas. Quando ele tá jogando, por long rest, ele fica com as cartinhas na mão. Então todas as cartinhas que não estão na mão, ele não pode usar. Então ele nem olha pelas possibilidades. E aí quando vai ter o long rest, aí ele volta as magias e confere quantas cartinhas ele pode ter na mão. Existem aí ferramentas disponíveis para você, para facilitar esse aprendizado de regras. E, novamente, não deixe de começar essa aventura porque você ainda não decorou todas as regras do livro. Você decorou funcionamento básico, os preceitos básicos de regras e de criação de personagem. Você já pode começar, desde que todos estejam cientes também, que você vai falar, tipo, não, eu não sei exatamente tudo, então eventualmente algumas coisas a gente vai precisar consultar. E se estiver tudo bem, todo mundo concordar, vocês já podem começar sem precisar ficar com medo de o fulano não sabe as regras aí e ficar sendo criticado. E isso não tira diversão não, tá? Aprende na marra, aprende na força bruta que vai dar certo. De qualquer maneira, vai dar certo. Seguindo, tá tendo, vocês não estão vendo, mas tá tendo uma discussão com o Otávio aqui, acalmadíssima, sobre criatividade e criação. A gente vai voltar a isso aí. O Otávio, talvez seja por isso que o Otávio não se sinta criativo ou incapaz de fazer o... Descrição, acho que descrição foi meu, né? O próximo assunto, descrever as cenas. Descrever as cenas. O Vermelho falou mais cedo aí que no chat, né? Você não precisa ser um Tolkien, você não precisa ser um Machado de Assis. Mas o processo de descrição, como a gente já falou, no virtual facilita um pouco, principalmente para combate, porque você tá dando... você tem um componente visual ali para entregar para os seus jogadores. Mas quando você tá jogando na mesa, muitas vezes, quando você é pobre... Sem miniatura? Quando você é pobre, quando você não tem dinheiro para ter terrenos e miniaturas e tudo mais... Ou começou numa época que só existia PDF... Ou você é pobre, porque naquela época já existiam miniaturas, mas elas não estavam disponíveis no mercado brasileiro. Ou não criativo, né? Porque a gente já jogou com tampinhas de garrafas servindo como miniatura aqui, que serviu muito bem. Antes de ter dinheiro para comprar miniaturas, e eu ainda continuo sem dinheiro para comprar miniaturas, ou seja, até recentemente eu fazia isso, eu fazia uns tokenzinhos de papel e dobrava, e colocava num clips de base para usar. Funciona perfeitamente. E aí eu comprava clips grandes quando era monstro grande. Mas por que eu tô falando isso? Porque existem duas questões sobre dificuldade de descrição, né? A primeira, a gente falou no jogadores sobre a dificuldade de visualização. O mestre pode sofrer do mesmo, né? E se você é incapaz de visualizar bem uma cena, você não vai ser capaz de descrevê-la. A menos que você esteja descrevendo um texto pronto de uma aventura pronta, você vai ter que produzir na sua mente aquela cena
e descrevê-la de uma maneira que seja fidedigna, que seja fiel, que possua todos os componentes que você quer, que as pessoas saibam que existe, e que abra espaço para que os seus jogadores eventualmente queiram incluir componentes nessa cena que podem estar lá e que você não descreveu. Ou que você não imaginou, ou que você imaginou, mas não descreveu porque não achou relevante naquele momento. Então, assim, você saber o que você quer descrever, como descrever, quando descrever, em que nível de profundidade descrever, eu diria que é uma dificuldade considerável e que você normalmente desenvolve fazendo. Você não precisa estar fazendo sempre em sessão. Você pode fazer um exercício, e isso é uma coisa que você pode praticar em casa, que é você elaborar uma cena, você descrever, você parar e ouvir. E você pensar, essa descrição foi satisfatória? E aí, se você tem experiência como jogador, você pode pensar, eu como jogador, se eu estivesse jogando com um guerreiro nessa cena, seria satisfatória? Se eu estivesse jogando com um ladino, seria satisfatória? Que preocupação os meus personagens, que tipo de assunto, que tipo de componente, de elemento da cena os meus personagens, os meus jogadores podem querer. Entende? É muito comum que um ladino, numa situação de combate, imediatamente vai te perguntar, tem onde eu me esconder? Tem um barril? Tem uma pilastra? Tem um canto escuro? É muito comum que um ladino faça isso, ou um mestre, um mago faça isso. E por mais que você não tenha imaginado isso a princípio, você pode simplesmente adotar isso. Só que quem vai falar isso é o Jesus. Você pode adotar o que ele falou, para vocês trabalharem em conjunto. Mas aí eu não vou falar mais nada. A questão eu até participei recentemente de uma discussão lá no Reddit, que o cara perguntava como que escrevia os combates, porque acabava ficando sempre aquele negócio. Ele te corta, aí passa pro próximo, vai começar a carecer. E eu até acho que eu já comentei isso aqui, que na minha dificuldade, acho que na última papo de mestre sobre jogadores de primeira viagem, eu comentei sobre a dificuldade que eu tenho de escrever com maior riqueza de detalhes os ataques, por exemplo. Eu até citei lá pra ele que eu tento fazer de maneira pensando no ponto de vista cinematográfico, assim, fazendo a descrição do movimento, da intenção, ele vai, pisa no chão para poder movimentar o machado de duas mãos dele e ele tenta te cortar de cima para baixo, tentando cortar você do ombro até a virilha. Então você faz uma descrição mais detalhada para poder ilustrar melhor aquela cena. E aí você pensa como se isso apareceria num filme, num desenho, num mangá, etc. Então é uma maneira de você descrever. Mas aí, até uma outra dica que eu dei lá foi, e que o Marcelo comentou levemente aqui, que depende da sua mesa. E aí teve uma coisa que a gente falou também relacionada ao canal do XP to Levels 3, que ele fala, tipo, pessoas depois de assistir Critical Role, aí o cara narrando cheio de descrição, cheio de detalhes, mas a mesa não quer saber disso. Então, isso aí a gente volta também na sessão 0, provavelmente você já vai ter um feeling de como que a mesa reage em relação às descrições mais detalhadas. Até na minha questão que eu falo, que eu gosto de gore e tudo mais, descrições detalhadas de ferida, descrição detalhada de odores, de humores, de todos os tipos de coisas. Pequenas reações. Assim, nesse momento você viu no olho dele que ele fez isso, você viu que o rosto dele se moveu. Esse tipo de detalhezinho faz diferença. E aí você também tem a variação do tipo de aventura que você está narrando, do tipo de clima que essa aventura traz. Pode ser uma aventura de fantasia, mas pode ser uma aventura de fantasia, igual eu falei agora, de Green Dark, ou de horror gótico, alguma coisa assim. E aí você vai narrar naquela descrição mais, tipo assim, ele olhou com aquele olho injetado e cheio de ódio, com malícia e etc. E quando você cortou a barriga dele, as tripas caíram, lá. Mas se você estiver narrando uma aventura mais cômica, uma aventura mais divertida, você pode falar, tipo, o Minotauro urrou com a fúria de 1000 bezerros. Então, você vai adaptando a descrição ao clima que você quer trazer àquela aventura. Que aí, isso também faz parte do processo de criação e da descrição das cenas que vai trazer a identidade da sua história. Eu li quando você fala, eu gosto do negócio da referência ao Critical Role, porque eu lembro que quando eu descobri que eles existiam, que eu não sabia, eles já estavam no final da primeira temporada e tal, eu fui ver um vídeo que você inclusive me mandou depois, que era o Dicas do Matt Mercer pra mestrar. E aí eu achei muito interessante e tudo mais. E aí eu lembro que eu percebi que eu nunca passaria pela situação daquele vídeo quando o mestre acabou de ver um Critical Role,
Porque eu não consigo, eu tenho vergonha e dificuldade de interpretação de ficar fazendo aqueles sotaques e não sei o que, descrições muito detalhadas e tal. Mas eu lembro de uma coisa que me chamou a atenção que o Matt Mercer faz, e eu tentei aplicar e eu notei que teve um bom resultado. Que é quando o combate termina e ele fala pra pessoa que dá o último ataque do último monstro, que é, como é que você quer fazer isso? Por quê? Porque ali ele tá dividindo com o personagem, com o jogador, a função de fazer uma descrição de um momento relevante. Como é que você quer fazer isso? E aí o cara tem a oportunidade de falar, eu aproveito que eu tô cortando ele no meio e eu falo pra ele algo sobre o que ele fez. Então, ali, e isso é um negócio que você, primeiro, agrega, o jogador se sente mais participante, se sente mais relevante, se sente co-criador da história. Isso incorpora numa descrição e às vezes o cara tem uma solução muito mais criativa do que você teria ao fazer aquela descrição, porque às vezes você vai fazer uma descrição legal, mas você não vai dar um componente de interpretação, de história, de antecedente, de puxar, você não vai se sentir confortável e falar, e quando você tá fazendo isso, você fala isso pra ele, você não vai fazer isso pro jogador. Interpretar por ele, né? Interpretar por ele. Então eu acho que isso daqui a pouco ele acaba incorporando isso daí nas próprias ações dele. É isso, dali a pouco o cara começa a descrever, e aí é isso que o Jesus falou, dali a pouco ele começa, na hora de narrar o ataque dele, ele já começa a querer incorporar isso. Ah, eu falo enquanto eu tô atacando ele, que você vai pagar por isso, não sei o que e tal, e é legal, pode funcionar, e incorpore, dá um componente às vezes pra uma parte que normalmente é chata numa aventura, que é a parte de combate, no sentido de uma coisa que fica realmente muito mecânica. É bate, joga o dado, deu ataque, dano, não sei o que, o bicho faz isso, o bicho faz aquilo, não sei o que. E que tende a deixar uma coisa meio monótona. Então tem um componente de criatividade que você tem que ter na hora de descrever a cena, quando você não está descrevendo um texto pronto, e que ao mesmo tempo é uma coisa que você às vezes adapta. Quantas vezes eu pensei em salas e estruturas, e na hora do vamos ver eu falei, eu não posso descrever essa sala com esses componentes todos. Isso aqui não pode estar nessa sala. Ou isso aqui tem que estar nessa sala. Então você tem que às vezes que perceber o andamento da história e puxar isso. E isso é difícil. Não é uma coisa que você faz fácil desde o começo. Existem técnicas, né? Eu mesmo, quando eu for fazer uma descrição, eu penso em algumas coisas, só que assim, foi muito instintivo do início. Então, o que eu penso quando eu vou fazer uma narrativa? Eu penso assim, primeiro, quais são as primeiras coisas que saltam aos olhos de quem está observando? O que não dá para se ignorar? É um formato, é uma posição e é uma localização geográfica. Você tem que dar a situação para a pessoa. Para onde ela vai, para onde ela vem e quais são as opções dela. Segunda, aquilo que causa de sensação nela. É claro, é escuro, é barulhento, é silencioso. Quais são as sensações que você tem ali? E terceiro, como aquele ambiente reage às suas ações. O restante, você aposta na imaginação do jogador. E aí, se o jogador tem uma imaginação aquém do que você está julgando que ele tenha, você ajuda até trazer ele pro seu nível. Mais ou menos assim, você chega na sala, é uma sala ampla, não tem nada, existe uma janela na esquerda, existe uma porta no fundo. Poxa, isso é uma descrição simples, sim. Só que o ambiente está escuro, porque a janela tem uma cortina, a porta está encostada, não tem luz do outro lado. Você estava ali. Agora, como que você vai dar a sensação? A sala está um pouco fria. Você está achando estranho você não ter móveis nessa sala. Quando você anda pelo chão, você nota que o chão é de madeira porque ele range quando você pisa. E quando você encosta na parede, você vê que apesar de ser lisa, porque é uma tintura, às vezes ela fica áspera como se alguma coisa tivesse raspado ali. Ou seja, você faz coisas nessa sala que a pessoa só vai saber porque você falou, mas você criou uma situação em que ela pode, pela cabeça dela, imaginar coisas. Por exemplo, é uma sala? Sim. Tem uma janela, não tem? Tem. Ela tá aberta ou tá fechada? Se ela tem cortina, eu posso abrir a cortina. Se a janela tá fechada, eu posso abrir a janela. Posso olhar pela janela. Se tem uma porta, eu posso abrir. Normalmente, perto da porta tem o quê? O interruptor. Ou seja, tem luz, tem tomada nessa sala. Quer dizer, são coisas que o próprio jogador pode ir sem você ter falado que tem. Porque você falou que ela não tem móveis.
A parede dela tem textura lisa, quando a pessoa encostou alguma coisa, raspou, você deu uma pista, porque ela vai ficar curiosa sobre isso, e você deu uma localização geográfica, o que tem à frente, o que tem ao lado e coisas para ela. A partir daí, você constrói a ação descrevendo o que é preciso descrever, provocando sensações que são necessárias para o que você quer e apostando também no conhecimento do cara. Você vai fazer o quê? Eu vou ver se tem luz nessa sala, tá escuro, eu vou abrir a cortina, eu vou abrir a janela, eu vou olhar para cá, eu vou abrir pra porta, eu quero ver se a parede tem outros lugares que tá áspera. Tá áspera por quê? Porque alguém raspou? É porque tá fazendo reforma? É porque era um móvel que ficava ali? Então, assim, essas técnicas que eu acabei desenvolvendo, eu achei úteis. Achei essas técnicas úteis. E a fórmula é simples. O que você vê, o que você considera importante e as sensações que você tem ali. O resto você apoia no que o jogador quer. Algo a completar, senhores? É isso aí. Beleza. Interrompendo a janta do Jesus, vamos para o próximo item, que é gerenciar conflitos. Nós falamos de jogador brigando agorinha com o mestre e de mestre brigando com jogadores. Uau, então nós já falamos parte desse assunto, mas mas só para complementar, então, os conflitos, eles fazem parte. A gente falou de não levar para o pessoal, a gente falou do mestre ficar mais tranquilo, considerar, ter casca grossa. Só que o gerenciar conflitos, ele vai um pouquinho além dessa situação do mestre com ele mesmo, que é importantíssima. Que é você gerenciar conflito dos outros. Quando os jogadores começam a brigar entre si. Isso daí é problema. Por quê? Primeiro que considera-se que todo mundo que esteja jogando na sua mesa não é seu filho. Você não é responsável por essa pessoa. E ela não te deve obediência. Então cada um que tá ali na mesa, do mestre ao jogador, todos são autônomos e têm suas vontades próprias. Então, como que o mestre, numa situação de narrativa, vai começar a fazer a roda do jogo girar redondinha se os jogadores começarem a discutir ou a brigar entre si? Quais são esses pontos? Para não dar um curso de RH aqui, nem de psicologia, Marcelo colocou aqui no bate-papo, no chat, levar um bastão escrito gestão de conflitos, né? Que sempre ajuda, né? A violência é o início e o fim de toda disputa. A violência nunca é resposta. Nunca é resposta, né? É a pergunta. A resposta é sim. A resposta é óbvia. Então, assim, para você gerenciar, mestre, os conflitos, a primeira coisa que você tem que fazer é quando você começa a história, começa a narrativa, lá na sessão 0, você explicar certinho para os jogadores o que você vai fazer no jogo e você colher deles o que eles querem. Porque ali você já vai poupar um monte de problema que você pode ter durante o jogo. Mas se durante o jogo, mesmo você tendo feito tudo certinho na sessão 0 e tal, e começar a surgir conflito, você vai ter que começar a prestar atenção em algumas coisinhas. A primeira delas é: o que está causando conflito? É uma coisa pessoal ou é uma coisa de jogo? Se for uma questão pessoal, infelizmente, o que você vai poder fazer é parar o jogo e falar assim: galera, não faz isso, e eles que se acertem. Eu só não aconselho você tocar a história com gente brigando. Agora, se for coisa dentro do jogo, você vai ter que identificar o que está acontecendo. Quando eu narrei, vou voltar no assunto daquela narrativa que eu me arrependo. Quando eu narrei, o mago conseguiu roubar a espada do bárbaro e usar a espada do bárbaro para matar um monstro. Ele jogou a espada do bárbaro e o bárbaro ficou desarmado. E isso gerou o conflito. O que eu fiz? Nada. Deixei o pau quebrar. Aí, mais tarde,
Eles descansaram, o Bárbaro chegou e falou assim, cara, você pegou minha espada. Ele, eu achei necessário, joguei lá, feri o monstro. Ele, mas você me deixou desprotegido, não tem como me lutar, como defender, não tem como fazer nada. Ele, não, mas eu machuquei o monstro, serviu pra gente vencer ele no final. O Bárbaro falou, não, beleza, então. Vai. Mais tarde, outro dia, a gente jogando outra sessão, o Bárbaro foi futricar nas coisas do mago. E eu não falei nada. Na outra, o mago foi pizinhar o Bárbaro. E eu não falei nada. Se os personagens começam com esse tipo de ação e ela não faz parte do intuito do seu jogo, não é ter esse tipo de ação, cabe ao mestre simplesmente falar assim, olha, por que você está fazendo isso? Por que seu personagem está fazendo isso? Ah, meu personagem, ele não aceita mexer nas coisas dele e ele mexeu nas minhas coisas e isso daí, ele não aceita. Ele não vai pra frente. Então, automaticamente, você vai ter que falar com os jogadores para o bem da mesa para que isso seja resolvido ou não resolvido. Porque, infelizmente, apesar de eu gostar, Jesus gostar e Marcelo gostar de jogos muito realistas, jogos que o personagem tem muita autonomia, o jogador tem muita autonomia, se você é um jogador novato, não comprometa a sua mesa com picuinha entre personagens. Por isso que é muito comum a gente ver assim, os jogadores já se conhecem, eles já são amigos de infância. Então começa a cortar os pontos de conflito desde o início. Não deixe eles prosseguirem, porque senão lá na frente você não vai conseguir contorná-los sem ativamente interferir na história. E se o troço for levado pro pessoal, então, você não vai conseguir interferir nem na história, nem de jeito nenhum, porque vai depender das duas pessoas. Eu acredito que Jesus e Marcelo tenham mais exemplos aí pra falar. A gente tem uma história compartilhada sobre isso. Do Exalted. Por favor. Eu acho que eu já escutei essa história, a gente já citou ela aqui, inclusive, que foi da aventura em que os personagens eles tinham conflitos internos e foi uma aventura de 3 horas só deles discutindo in-game. A discussão ela não era uma discussão pessoal do quesito jogadores contra jogadores, eram personagens contra personagens. Tanto é que acabou a sessão e a gente tava de boas, tava todo mundo suave. Ninguém tava puto um com o outro. Toda a argumentação e todo o conflito era um conflito interno e que depois daquilo, inclusive, resolveu. Todo mundo falou, não, beleza, entendo o seu ponto, não concordo, mas entendo, mas seguiremos aqui, então, juntos, porém separados. Finalmente aceitaram que minha função era de guiar realmente o grupo e ficou tudo bem. Essa questão de gestão de conflitos, eu sou mais ressabiado, como a gente está falando para mestre novato, eu tendo a concordar com o Vermelho. De você como mestre novato, principalmente se você estiver jogando com jogadores novatos, não deixa crescer não. Não deixa crescer não, porque as chances dos jogadores deles não seguirem os 10 mandamentos, ou seja, deles não entenderem que briga de personagem entre personagem, não é entre jogador, de levar pro pessoal, etc. Você, às vezes, como mestre, não ter o couro grosso necessário para os caras lidarem, você achar que o problema é com você, enfim, não deixa crescer. Por quê? Porque existe uma possibilidade disso crescer de um jeito ruim. Quando você é um mestre experiente, com jogadores experientes, eu tendo a deixar o pau quebrar entre os personagens. Eu falei isso, Marcelo, até com um pouquinho de dor no coração. Você viu que eu tava até dando umas voltas aqui. Sim. Porque eu gosto da história seguir, mas para iniciante não dá. É isso que eu tô falando. Por quê? Porque como mestre veterano, você tem mais ferramenta para chegar numa hora e falar, tá bom, já cresceu o quanto eu queria e agora é só disruptivo. Agora vai só cagar meu processo. Volta. E aí você tem ferramentas para fazer isso. Quando você é mestre novato, às vezes isso sai do ponto. E assim, e aí ou você vai ter que ter uma mão pesada, que ninguém gosta, de você forçar todo mundo botar todo mundo na camiseta da amizade, igual mãe faz com o irmão, né? Bota todo mundo na camiseta da amizade, abraça o amiguinho e fala, vocês vão andar de mãos dadas, sim. E aí você tem que ter uma mão pesada pra isso. Ou então você pode correr o risco de perder seu grau, dividir o grupo, agora você vai ter que narrar 2 aventuras, não tem nem por que você botar todo mundo na mesma mesa ao mesmo tempo. Pode acontecer. Então assim, como mestre experiente,
eu diria que às vezes é uma coisa que é natural da aventura, é uma coisa natural da evolução de como as coisas evoluem, e você tem que deixar acontecer para que o fluxo siga. Como mestre novato, eu concordo com o Vermelho. Corta pela raiz. Não deixa. Não deixa, porque isso é o tipo de coisa que é disruptivo, e você, como mestre, pode perder o controle da mesa, você pode perder o controle da narrativa, você pode ter que ficar lidando com situações adversas que você não tem como lidar, e aí você vai ter que ter todas as outras ferramentas. Você vai ter que ter o couro grosso porque o cara vai falar que você está beneficiando o outro lado. Você vai ter que lidar com criatividade para conseguir narrar 2 aventuras simultâneas para as pessoas, porque elas estão em cada um com um canto e você não planejou para isso. Você vai ter que ter tudo que a gente falou aqui. E mais um pouco. Então, evite. Se você puder, evite. Faça uma gestão de conflitos para que as pessoas voltem aos bons termos. E o argumento é: olha, isso aí não é nem argumento, vocês não deviam nem estar brigando, porque vocês se conhecem há muito tempo, você já tem confiança. O que tem ele lá nas suas coisas? Ele não roubou, ele não pegou, ele não sei o quê. Por que você não... Então não tem o porquê. Seu personagem não agiria assim, isso aí... Então, assim, tem os argumentos que você pode usar. Mais uma vez, né? Marcelo tem o mesmo ponto de vista meu nesse sentido. Se tá todo mundo ali já velho na onda e é experiente, aí a gente deixa até o ponto em que isso esteja dando mais substância pra trama. Se não, não. O Jesus botou no comentário ali que ele nunca jogou com um maluco violento. E isso é importante. Eu seleciono membros das minhas mesas. Eu não meço pra qualquer um. E se for evento, é um troço muito pontual. Eu não aceito. Maluco doido não entra na mesa, mas não entra mesmo, porque eu não aceito. Eu tenho uma questão sobre o conflito de mesa que é o seguinte, por exemplo, essa história que você narrou aí, eu não deixaria evoluir, porque pra mim é 100% coisa de gente tonta. É tipo assim, ele pegou minha espada. Isso aqui não é o jardim de infância. Não é a 5ª série. Tia, ele pegou minha borracha. Não fode, meu irmão. Senta aí e conversa entre vocês como adultos. Isso evoluir pra uma coisa maior é 100% pelo amor de Deus. Novamente. Nossa, ele tacou... Eu lembro quando você contou essa história, porque eu estava ouvindo, você falou sobre ela no outro episódio. E aí evoluiu para no final o mago resolver se aliar ao vilão e matar todo mundo, né? Exatamente, ele matou todos. Então, é um grande assim, então, tia, ele roubou minha borracha. Como você não fez nada, eu fui lá e queimei a casa dele. É meio tipo, gente, calma, volta aqui todo mundo, entendeu? Tipo assim, tem uma coisa é treta entre personagens por motivos legítimos de trama. Eu fiquei sabendo, sei lá, eu descobri quem foi o cara que matou a família dele, que é o objetivo do personagem dele descobrir, e não revelei. E aí o vilão vai lá e entrega pra ele que eu já sabia. Se ele resolver sair na mão comigo, é plenamente aceitável. 100%. Faz todo sentido pros personagens. E às vezes eu guardei porque o meu personagem tinha motivo pra isso. Agora, a tia, ele roubou meu bichinho. Não fode. Não, negativo. Vocês vão sentar e conversar que nem adulto. Combina com ele, dá uma espada pra ele. Gente, novamente, é igual briga de trabalho. É igual você é colega de trabalho do seu amigo de party. Se eu tiver uma treta com um colega de trabalho porque o cara pegou minha caneta e não me devolveu, eu não vou simplesmente sair na mão com ele. Não faz sentido. Eu vou conversar com ele e ele vai me devolver a caneta. Perdi sua caneta. Me dá outra. Simples, é a vida que segue. Tem que pensar, você tem que pensar, a menos que seus personagens sejam todos crianças, você tem que pensar como adulto. Seu personagem como adulto, um adulto razoável. Aí, mas eu tô no mundo de fantasia medieval em que todo mundo sai na mão por qualquer coisa. Então sai na mão, mas sai na mão logo. Tipo, dá porrada no cara e fala, pronto, foi catártico. Tá tudo bem agora. Propriedade, né? Com propriedade, foi catártico. Resolvi. Bati aqui, agora a gente tá kit. Aqui nos comentários, estamos falando aqui com o Otávio, e o Otávio o ponto de vista do Otávio é assim, ó. Mas deu normal, atacou o monstro, jogou a espada, feriu o monstro, no final vocês ganharam, recuperou a espada, então o Bárbaro foi chorão. Só que aí você tá esquecendo o seguinte, quando você vai mestrar, Otávio, não é o seu ponto de vista, cara, é o do jogador. É o do personagem. Se tá ruim pra um, você está falhando no objetivo de diversão. Então, outro está se divertindo e se divertindo às custas da frustração do outro. Então você já tá gerando problema pra sua mesa. Se eu sou bárbaro, bárbaro nesse contexto aí, eu cato o mago e jogo ele. Joga o mago pra ferir. Eu jogo o mago. Por quê? Porque eu não vou deixar barato o combate. E aí, se eu não conseguir catar uma pedra, eu vou jogar a primeira coisa que estiver na frente. Eu falo, agora você vai lá atrás pegar minha espada. Dá seus pulos. Porque... E é isso, e tá tudo bem. Eu quero ver o mago reclamar. Ele vai falar, porra, mas você, cara, mano, você catou minha espada.
Você me tirou a função. A minha função é essa. Eu vou fazer da melhor maneira possível. Eu vou bater usando você, se for o caso. E tá é tudo isso, e isso envolve também, são coisas subliminares. Na verdade, elas são explícitas, mas para o jogo ela se torna subliminar no calor da situação. O mago fez isso, o bárbaro ficou grilado, o jogador, né? O jogador do mago fez isso, o jogador do bárbaro ficou grilado, o outro curtiu, o mago riu, o outro não sei o quê. Então o bárbaro ficou na posição de prejudicado e ainda curtiram com a cara dele. E isso vai só escalando. No final, os dois grilados um com o outro, o mago matou todo mundo do grupo, e é isso aí. E é a diferença entre gestão de conflito entre personagens e gestão de conflito entre jogadores. Coisas absolutamente diferentes, a forma de você lidar, inclusive, com ela. E é por isso que eu falo, eu me arrependo, porque esse jogador que era o bárbaro, ele nunca mais jogou em outra mesa de RPG. Ou seja, eu encaro que, por minha culpa, eu podei o cara de quanta diversão que ele poderia ter. Entendeu? Desculpa aí, Bárbaro chorou. Danielzinho, se o Nhanhel estiver Desculpa aí, assistindo. Danielzinho, se você ver esse vídeo no Aliás, YouTube, eventualmente, Nhanhelzinho mandou uma mensagem pra nós num grupo fica a aí. sugestão da próxima vez de bater usando Semana- o mago como arma. Bater com o mago. O Nhanhel mandou no grupo lá dos brothers do curso lá da faculdade que o filho dele passou pra engenharia civil lá no EG, coitado. Tem gente Vai- que não aprende com os erros Não dos pais. aprende mesmo, né? Mas enfim. Escalou demais por nada. Se fosse o bárbaro, eu dava um tapão. Isso! Ok, Otávio, eu concordo contigo. Escalou-se muito por nada, mas escalou por falha minha como mestre iniciante. Eu deixei escalar. Eu podia ter cortado lá na raiz e ter ficado tudo de boa. Mas eu não cortei e aí deu no que deu. Seguindo. Agora sim, Jesus. Concluindo a fala que eu praticamente roubei dele, mas que ainda deixei muito espaço. Improviso. Na realidade, acho que talvez esse aí deveria ser um dos primeiros tópicos, né? Porque ele foi desmembrando em vários outros tópicos. É que eu botei por ordem alfabética. Bota em ordem alfabética, Foi desmembrando em outras sessões, porque ele de fato faz parte do dia a dia do mestre. Você, pronto ou não, você vai ter que improvisar em algum momento. E como eu falei, cada aventura acontece de maneira diferente. Como o Vermelho falou, os jogadores agem de maneiras inesperadas. Então você vai acabar tendo que improvisar alguma coisa, por mais preparado, por mais aventura pronta, por mais tudo que esteja anotado, tudo já esteja pré-definido. Eventualmente alguém vai fazer uma coisa completamente fora do escopo do diretor que criou aquela aventura ou do cineasta que fez aquela história, e você vai ter que improvisar alguma coisa, seja decidindo a resolução de uma tentativa de algum teste que ele fez, você não esperava que ele passasse, ele passou, seja definindo, tipo, todo mundo queria ir, a história estava planejada para ir pro beco da direita, e aí não, de repente eles decidiram pro beco da esquerda. E aí tem aqueles mestres que a gente fala, né, são os mestres de, em inglês é railroad, né, que é o trilho de trem, que você só pode ir pra uma direção, você não tem opção de ir pra outra. Então você coloca Mão do mestre. paredes invisíveis, que chama também, né? Que é tipo, não tem como pra ali. É tipo assim, mas eu quero ir pra lá. Não, quando você chega lá, cai um meteoro e impediu de você seguir pra lá, você tem que ir pela direita. Assim, pô, você tá podando parte também da diversão do jogador, que é tomar a iniciativa e definir o que ele quer fazer com o personagem dele. Então eu não colocasse um beco na esquerda, colocar só o da direita, se é onde você queria que as pessoas fossem. Então, improvisar também é uma prática, né? Que aí vem, como a gente estava falando ali de criatividade, vem de ter um alicerce ali, e aí já vai entrar, eu já vou dar um spoiler aqui, porque já vai entrar na qualidade de mestre, que é ter um arcabouço cultural. É você ter referências baseado naquilo que você já leu, naquilo que você já viu, naquilo que você já ouviu, naquilo que você já jogou, ou seja. E aí, não precisa ter medo de estar copiando algum autor que você é fã ou algo do tipo. Pensa que o Tolkien copiou 98% das criações dele da mitologia nórdica. Então, se o Tolkien copiou,
quem é você para não copiar? Então, quando eu falei até na parte de improvisar descrições, como eu sou um grande fã da literatura de Lovecraft, quando eu vou fazer descrições que retratam coisas gore, absurdas, terrorísticas, eu absorvo muito da maneira que o Lovecraft usava as palavras para escrever as coisas, de maneira até que não fizesse tanto sentido, porque não era para as mentes humanas fazerem sentido daquilo. Então, isso tudo envolve você conseguir improvisar a partir daquilo que você já experienciou, daquilo que você já pensou, ou ainda, para você não precisar improvisar, você ter uma série de possíveis resoluções para as questões específicas, mesmo que você não vai usar. E aí você tipo assim, a ideia é que eles vão para tal lugar. Mas se eles não quiserem, então eu tenho essas outras 4 opções aqui que poderiam acontecer. E aí, se eles forem para o lugar que eu queria, beleza, você guarda aquelas ideias ali para um futuro ou alguma coisa mais para frente que vai acontecer. Mas não, você não perde. Uma coisa que eu até alguém comentou uma vez falando que eu planejei uma aventura inteira e ela acabou na segunda aventura e eu já tinha tudo planejado para 10 aventuras. Cara, criatividade não se perde, tudo que é criado de maneira criativa não se perde. Então você guarda aquilo que você vai poder utilizar em outra situação e, na pior das hipóteses, ficou um aprendizado, né? Na pior das hipóteses, fica a história pra contar. Então, isso daí é importante mesmo porque a gente estava aqui na discussão com o Otávio exatamente sobre essa, de criatividade é criar. Se é pra criar, você não treina, né? Então, a criatividade e o improviso, eles estão muito juntos. Por isso que eu estava falando que eu tinha roubado o tema dele. Porque tem muito a ver. Quando você cria, você nunca tira nada do nada. A coisa não vem do lugar nenhum. Você tem uma coisa antes e a partir da coisa antes você faz uma coisa depois. Então vamos falar assim. Vou falar da criação para depois falar do improviso de novo. Na criação, o Homem das Cavernas não criou o computador. Por que o Homem das Cavernas não criou o computador? Se ele podia ter criado. Por que ele não criou um carro? Por que ele não criou, sei lá, fast food? Porque ele não tinha coisas ali para ter essa noção. Você só cria alguma coisa mediante ao que você tem antes. E a partir daí é um processo de tentativa e erro, de estudos e de análise, e você sai criando as coisas. Quem estuda a parte científica, e isso eu tô falando assim, no geral, tá? Tô abordando um argumento generalista aqui, que é para deixar bem claro para todo mundo que tá assistindo. Então, assim, quem estuda ciências, já fez testes em laboratório, metodologia científica, você vai ver que quando a pessoa vai estudar alguma coisa e fulano fez isso, fez aquilo, ele criou alguma coisa, você vai ver que ele começou a ver vários preceitos anteriores, porque se ele fez uma descoberta, ele se baseou no estudo que ele estava fazendo, baseado em alguém que tinha feito alguma coisa, que tinha descoberto, e ali vai indo para trás. Quando eu fui fazer a primeira matéria de física na faculdade, na primeira aula de laboratório, o professor lá explicou como é que funcionava, explicou as regras de laboratório, como é que os aparelhos tudo e tal. E o primeiro trabalho nosso foi o seguinte, cara, prova para nós, aqui, através de um trabalho, que a gravidade existe. E deu um mês pra gente em laboratório, pra gente fazer o que a gente quisesse pra provar que a gravidade existe. Como funciona a gravidade. Agora, vamos falar isso aí pra galera que tá ali antes do Newton. O Newton inventou o negócio? Não inventou, ele não tirou do nada. Ele não viu a maçã caindo e falou assim, ela caiu por causa da gravidade. Não, existiam coisas citadas antes. Desde a época da Grécia, já se estudava o movimento das coisas e o movimento que fazia as coisas caírem. Só que para a época da Grécia não era a gravidade, era um outro preceito que se provou errado. Então não é do nada que tira. Aí nós vamos pro improviso. Se a criatividade, você faz algo novo a partir do que você já tinha antes, o improviso é você você encontrar a carta certa no meio do baralho. Porque você vai ter... As cartas já estão ali. Você vai ter que usar aquilo que você já tem
para se safar. Essa é a diferença. A criatividade, você vai fazer algo novo a partir do que já tinha antes. A partir do que você já conhecia. Agora, o improviso é você ter que se virar diante da adversidade. É mais ou menos essa a diferença. Ficou claro ou fiquei confuso, gente? Não, ficou claro. Eu já falei aqui que o meu estilo de mestrar é muito diferente do estilo, por exemplo, do Vermelho e de um amigo nosso que o Jesus mencionou, que foi talvez uma das pessoas que eu mais respeito como mestre, que é o Du. Que é o estilo que eu considero improvisado. O Du a gente brincava porque o Du falava que ele ia fumar, acho que ele nem fuma mais, ele ia fumar o cigarro da trama, que a gente resolvia jogar do nada, e aí ele ia mestrar, a gente só escolhia um cenário e ele falava, vou ali fumar um cigarro da trama. Aí ele ia lá, fumava um cigarro, voltava com uma história na cabeça dele, começava a contar, e improvisava, e a aventura era do caralho. O Vermelho também tem um estilo muito mais improvisado do que o meu, eu sou um planejador obsessivo. A aventura de ontem do Verde Púrpura, eu peguei o bloco de notas e joguei no Word, tinha 19 páginas, as minhas anotações pra aventura. Por que tinha 19 páginas de anotação pra minha aventura? Porque eles estavam indo pra um lugar, e eu falei, eu não sei o que eles vão fazer. Eles falaram assim, a gente quer ir pra um lugar e a gente quer pesquisar. Você deu um mapa, né? Você deu um mapa. Então eu falei, eu tinha que saber, se eles fossem pesquisar, o que eles vão pesquisar, o que eles podem achar, e eu tenho que elaborar, assim, se eles resolverem passear pela cidade, se eles resolverem ir numa loja X, numa loja Y. E aí entra uma característica de improviso que é, eu não consigo planejar pra tudo. Porque eles me falaram que eles iam fazer isso, mas podia começar a aventura, eles podiam conversar e resolver ir pra outro lugar. Ah, a gente não vai mais pra lá, a gente vai pra outro lugar. Andar junto, andar separado. A gente vai separar. Não, a gente vai descer pro deserto aqui, ó. E aí eu tinha que ter planejado. Então eram 19 páginas, porque era, se eles fizerem isso. E se eles fizerem isso? Aquilo. E se eles fizerem aquilo? E ainda assim eu tenho que ter consciência de que existem cenários, e existem quase que infinitos cenários, que eu não estou planejando, que eu não estou prevendo. E aí entra o que o Jesus falou, do arcabouço, que eu chamo de ferramenta. Em 2014, eu sou uma pessoa naturalmente tímida e introvertida, em 2014 eu fiz um curso de improviso, de teatro de improviso, comédia de improviso, 6 meses, que me ajudou muito, porque eu fui obrigado... Fazendo uma inserção aqui, você acha que os caras são, eles são muito criativos? Não, tem técnica mesmo pra galera. E é isso que eu ia falar. Parece um contrassenso a ideia de aula de improviso. Como é que você ensina alguém a inventar alguma coisa na hora? Mas é porque existem ferramentas. É isso que você aprende. É isso que o cara vai te falar. Como é que é? Faz uma piada aí, né? Como é que você faz como é que você reage a um prompt? O que é a estrutura de comédia? O que é engraçado? Como é que você pode? Você vai inverter uma expectativa? Você vai exagerar alguma coisa? Então, existem ferramentas para você improvisar. E existem ferramentas para improvisar na comédia. Existem ferramentas para você improvisar em RPG. Então, o que são as minhas ferramentas de improviso? É ter uma noção de em que situação está o jogo, em que situação estamos na campanha, e se por acaso eles resolverem ir para um outro lugar totalmente aleatório, eu tenho informações suficientes sobre o que existe ali, e aí eu vou compor em cima daquilo, de improviso. E eu tenho, por exemplo, se eles resolverem ir para um lugar, eu sei que tipo de monstro tem lá. E eu tenho à mão uma ficha. Quando você vai ver um mestre de RPG de longa data, o Matthew Mercer, por exemplo, acho que uma vez ele mostrou a imagem do setup dele. O que é o setup dele? É um escudo do mestre com 1 bilhão de coisas. O escudo do mestre tem todas as regras que você não lembra de cabeça, que você pode precisar lembrar na hora, mas você começa a botar anotações de coisas que você precisa. Um vilão que apareceu e sumiu. Se for preciso, eu posso sacar ele aqui, ó, e botar ele. Eu tenho essa anotação num canto. Eu posso improvisar uma aparição dele ou de um enviado dele. Uma maldição que estava com alguém do grupo e que as pessoas esqueceram e que eu posso ressuscitar agora. Se for preciso, eu posso improvisar alguma coisa a partir disso. Então você cria elementos e ferramentas que facilitem o improviso. Você aprender que ferramentas são úteis e que ferramentas não são, você ganha com experiência. Por isso, improviso é uma dificuldade muito grande para novatos e que se torna uma dificuldade menor, não deixa de ser uma dificuldade, mas se torna uma dificuldade menor com o tempo. Quando você começa a ter mais segurança sobre o sistema, segurança sobre o cenário, segurança sobre o que você está fazendo, para você se sentir confortável, e vivência, para você se sentir confortável de inventar alguma coisa na hora. Sem correr o risco de, putz, botei um tarrasque e o grupo tem nível 5. Vai todo mundo morrer.
A menos que você tenha que dar uma coisa muito Deus Ex Machina pra fazer e evitar. Então, esse improviso ainda tem essa dificuldade de ser uma coisa natural, de não ficar uma coisa do nada, esse vilão que é de 16 cidades diferentes, que na verdade estava morto, apareceu. Todo mundo vai falar, você não preparou essa aventura, né? Esse cara morreu, você não lembrou, tem um erro de continuidade aí. Uma das coisas que eu utilizei para melhorar essa questão de improviso e trabalhar com isso foi narrando sistemas de narrativa compartilhada. Tipo Bloody Honor, Mouse Guard, e são sistemas em que o jogador, assim como o Marcelo citou, no jogador descrevendo o ataque final no monstro, são sistemas em que o jogador tem um trabalho muito maior na descrição da aventura em si. Então não fica só a cargo do mestre, do narrador, falar tudo o que está acontecendo. Então, o pessoal fazia um teste e aí, beleza, você passou no teste, o que é que vai acontecer? É o jogador que define. Não é o mestre que vai definir, tipo assim, tá, você passou no teste, você vai fazer isso, isso e isso. Defina o seu sucesso ou defina a sua falha. É assim que funciona. Então, com isso, o mestre também ele tem que estar preparado para qualquer coisa que os jogadores possam falar. E aí, próprios sistemas como Bloody Honor tem alguns métodos para deixar com que o negócio não entre em contradição, não descambe. Que é, por exemplo, você nunca pode responder uma narração de um jogador com um não. Você não pode cortar o que ele falou. Mas você pode responder com sim, mas. Então, tipo, vou até citar que teve uma situação em que o jogador precisava, queria informações a respeito de um reino vizinho que eles queriam invadir, que eles queriam fazer alguma coisa. E aí ele passou no teste de obtenção de informação, e eu falei assim, beleza, então fale pra mim como que é esse reino vizinho. Aí ele falou assim, esse reino vizinho tá sem exército, tá fragilizado e tá isso e isso e aquilo. Ou seja, ele fez com a intenção de facilitar para ele a maneira de eles invadirem o reino vizinho sem ter uma resistência. E aí eu não podia falar assim, não aconteceu isso. Porque ele já tinha feito o teste, ele já tinha passado e essa era a informação que ele tinha trazido. E aí eu falei assim, sim, mas o general dele está vivo e ele é considerado o melhor samurai de todo o Japão e é responsável por derrotar exércitos inteiros sozinho. Então, continuou a premissa de que o exército do vizinho está fragilizado. Mas eles têm o maior herói do Japão, que não é uma coisa fácil de se lidar. Narrativa compartilhada e responsabilidade compartilhada, né, bonitinho? Exatamente. Então, tá preparado. Você quer ser um malandrão da balachita, mas você vai te zoar e você vai aprender a fazer o negócio direito depois. Então, você tem que estar preparado para tudo que vai vir do jogador. Seja ele querendo se aproveitar do poder dele de narrar, ou seja ele, às vezes, nem sabendo exatamente o que fazer. Outra situação que teve foi que nas grandes verdades, o Bloody Honor tem essa premissa no início que você fala X verdade sobre o cenário. E aí um jogador falou, tipo assim, nessa nossa vila chove 9 meses do ano. Que ódio. Assim, e as outras 3 meses é inverno e neva. Então, tipo, que o cara ódio, vive num pântano eterno. A gente fazendo umas verdades bem de boas, assim, não era nada que beneficiava demais, nem atrapalhava demais, era só característica mesmo. E aí veio uma pessoa, eu não vou falar o nome da pessoa, Lampião. E aí falou isso, tipo, porque aqui no nosso reino chove 9 meses por ano e neva nos outros 3. Né? Agora você viu, né, Jesus? Por que não era mais o Lampião? E a gente vende água, né, o filho da... Cara, foi foda. Ainda bem que a gente morreu. Agora, eu vou voltar mais uma vez a falar sobre a ferramenta de improvisar. Que é, simule na sua cabeça, treina. Simula situações. E se acontecer isso, o que faria o personagem? E se acontecer aquilo, o que poderia surgir a partir de então? Se você começa a fazer esse exercício, você vai fazer com que você tenha o costume de pensar mais rapidamente. E a partir da sua experiência, você vai ver quando funciona ou não. Mais ou menos assim. Uma pessoa preparada vale por 2. Eu ia contar uma piada, mas não vai ser dessa vez. Bota piada no não nem eu. Ok, né? Tem a também dos 2 cachorrinhos no barco, né? Um era eu já entendi, o outro eu não entendi. Grande clássico. Não é o qual cachorro você leva, não. É o outro.
Agora Chamar o pra fora. nós temos agora as qualidades essenciais. Agora é mais curtinho, tá? Nós pegamos 2, não foi? Cada um? Uhum. Não, vamos falar Só listar, rapidão. né? Vamos falar rapidão. Vamos só listar, citar aqui. E a gente vai passar pra próxima. Que é o seguinte. Você vai ver se você tem. E se você não tiver 100% nela, você já anota, ó, tenho que melhorar isso aqui. Tenho que dar um up nessa. Então já prepara o caderninho aí de novo, Otávio. Que aí você já vai ver se você já está preparado com as qualidades essenciais para começar a narrar. A primeira, o arcabouço cultural. Jesus já até citou antes, já foi O que spoiler. a gente já citou aqui, na verdade, durante toda a transmissão, que é você ter uma base teórica de literatura, de música, de cinema, de qualquer tipo de coisa cultural, que vai te ajudar quando você precisar criar uma coisa nova, quando você precisar improvisar alguma coisa nova. Então, normalmente, é relacionado àquele tipo de narração que você tá fazendo. Você tem, sei lá, narrando uma coisa de terror, e aí o Vermelho falou mais cedo, vai ler coisa de terror, vai assistir filme de terror. Eu faço muito isso relacionado para poder também entrar no clima daquele tipo de aventura. Então eu procuro às vezes um filme, uma série, um mangá, um anime, alguma coisa que tem uma relação, tipo assim, eu quero ver coisas sobre desmembramento e violência generalizada. Gratuita e desnecessária, desmedida. Então pode saber que provavelmente na minha aventura eu vou pegar aquilo como inspiração. Então basicamente o arcabouço cultural serve como fonte de inspiração para você criar, improvisar, desenvolver, fazer todo tipo de coisa que é necessário para um mestre. Outro dia eu passei meia hora lendo sobre como é que funciona a decomposição de corpos dentro e fora da água. Pra saber como é que eu descrevi uma cena. Isso aí é incrível como é que as pessoas se empenham para... Pode falar. Se empenham lendo sobre decomposição de corpos. O vermelho. Só pra fazer narrativa. O vermelho faz jogos de tabuleiro. Uma vez, eu nunca consegui publicar nada, mas uma vez eu tava fazendo um protótipo de um jogo de guerra que se passava no corpo humano. Era um sistema imunológico contra os antígenos. E aí eu pesquisei tanto sobre o sistema imunológico que quando eu concluí qual era a premissa básica e mandei para um amigo meu que era médico patologista, ele virou para mim e falou assim, a forma como você traduziu, o elemento do sistema imunológico que você usou para traduzir o que você queria que essa carta fizesse, explica melhor para mim o que é esse elemento do sistema imunológico do que os meus alunos me explicam na prova. Não é porque eu sou um gênio, é porque eu li uma porra de um artigo da Wikipedia só sobre aquele negócio, depois eu fui ler um artigo médico que eu entendi um terço, mas foi o suficiente para falar, você vai dar pinta, isso vai aqui direto é o que eu vou usar na minha carta. Então, assim, é o tipo de coisa que eu nunca mais usei na vida. Nunca mais. Só usei daquilo. Mas eu usei. Eu tenho. Entendeu? E por um breve período eu tive isso na memória, e se eu precisasse eu poderia usar isso num jogo, se eu quisesse. Então, ler, ver... Eu tô falando aqui pro Otávio. Arcabouço cultural você desenvolve até jogando. Essa é a vantagem. Agora... Você não precisa estudar. Você pode parar e ver um filme. Igual você falou, você vê um filme, lê um livro, que é uma coisa divertida e é um lazer de certa forma, isso também está te ajudando. Vou ser cruel. Preste atenção agora. Você escolhe bem seus amigos? Os seus amigos trazem coisas que adicionam na sua vida? Até os seus amigos servem de arcabouço cultural, cara. Nós temos amigos, Marcelo é assim, Jesus é assim, eu sou assim. Nós temos um núcleo de amizade focado em pessoas muito variadas e pessoas que sempre trazem coisas interessantes, são pessoas que trazem coisas novas, conhecimentos novos. Então eu conheço coisa de jornalismo que eu aprendi com o Marcelo. Eu conheço coisa de biologia que eu aprendi com o Jesus, com o Lampião. Eu conheço coisas de outras áreas... Lampião talvez não, né? Cara, eu aprendi como não fazer e tal. O então, assim, serve de mau exemplo. Isso é meu pai que falava, né? Se eu não servir de exemplo, eu sirvo de lição. É o Lampião. Eu aprendi etiqueta social com o Lampião. Então assim, os seus amigos te ensinam coisas. Então, quando... Às vezes sua mãe fala assim, nada que esse rapaz não, que ele não vale nada. Às vezes ele não vale nada mesmo não, hein? Presta atenção aí, ó. Ele tá te trazendo alguma coisa? Ele tá te trazendo algum... Porque diversão, amizade serve pra trazer diversão também. É bacana. Você tem que ter amigos pra se divertir e tudo mais. Mas tem amizades também que te engrandecem. Tenha conversa cabeça com seus amigos também.
Não fica só pensando em ir pra barzinho e ficar... Isso aí não te leva a lugar nenhum não, cara. Virou, A não ser virou pro um papo barzinho. coach de repente, assim, né? Não, mas é assim mesmo. Nós temos uma missão moral aqui de ensinar as crianças. Nossa, Vamos vocês estão prosseguir. fudidos. Se eu tenho uma missão moral, se eu tenho uma missão moral, vocês estão fudidos. Você vai ter que me apoiar na minha moralidade, né? Não é exatamente meu forte, não. Clarividência. Clarividência é meu. E não é a palavra esquisita que eu previ pra essa vez. Não. Clarividência é uma palavra comum. Clarividência. Quando eu falo clarividência... Comum para nosso ciclo de De pessoas cultistas que ficam fazendo coisas que não se pode fazer durante a noite. Clarividência é uma piada, óbvio, mas é um sentido de desenvolver a capacidade de prever. Ou seja, você observar o comportamento dos seus jogadores, como eles gostam de agir como jogadores, como eles gostam de interpretar, e usar isso como uma maneira de prever o que eles vão fazer. E isso te ajuda a planejar uma aventura. Então, novamente, você tem que ter um improviso, tem que ter uma capacidade de improviso. Mas quando você entende como seus jogadores gostam de jogar, você consegue prever o que eles vão fazer, e isso é interessante para você colocar coisas que atraiam, colocar armadilhas em que eles caiam, colocar mecanismos ou antagonistas que eles gostem de enfrentar, e isso facilita a diversão. Então, quando eu falo clarividência, seja capaz de prever a forma como eles vão agir, como seus jogadores vão agir. E isso te ajuda a planejar aventuras que sejam divertidas para todo mundo. Não tem nada, eu brinco, o Jesus já viu, eu streamava DBD, Dead by Daylight. E eu falava que eu gostava de jogar com um personagem que botava armadilha. Por quê? Porque eu falava, não tinha nada mais gostoso do que você colocar uma armadilha num lugar falando, esse cara vai passar aqui. E o cara cair na armadilha. Porque você se sente o gênio da estratégia, do tipo, caralho, eu planejei tudo, vocês caíram no meu plano como moscas. Então, isso é muito legal. E você ter essa capacidade, essa qualidade, te dá uma facilidade enorme para criar aventuras. Enorme. Não confundido que recentemente o Marcelo me apresentou uma discussão que eu preferia não ter lido sobre metagame, e um dos exemplos da pessoa que defendia o metagame como uma coisa boa é que ele fazia isso no planejamento das campanhas dele. Ele falava, nossa, eu vou colocar isso aqui porque o fulano de tal vai conseguir resolver. E sim, se eu te falar, isso não é metagame. Isso daí é simplesmente planejamento baseado, focado na diversão. É como você fazer um livro baseado no nicho que você está tentando atingir. É uma grande ideia. Não adianta eu querer fazer uma aventura de combate pro meu grupo que todo mundo só gosta de resolver puzzle. Ou fazer uma aventura de puzzle que meu grupo só tem jogador burro. Eu vou ter uma dificuldade dos dois lados que ninguém vai se divertir. A não ser que os inimigos estejam em pedaços e eles tenham que consertá-lo, não vai funcionar. Ou eles tenham que dividir os caras em pedaços para poder botar nos lugares. Aí é mais divertido. Prosseguindo. Empatia. É meu também. Empatia, eu tava conversando com o Jesus sobre isso recentemente, mas a gente já teve essa conversa sobre, especificamente falando de RPG presencial e virtual. O que eu chamo de empatia? É você, como mestre, ler como seus jogadores estão reagindo à aventura. Ou seja, você ter essa capacidade de eles estão se divertindo, eles não estão se divertindo, isso aqui chamou a atenção, isso aqui perdeu a atenção, ou seja, empatia no sentido de colocar-se no lugar dos seus jogadores para saber como eles estão lidando com a aventura, o que está atraindo, o que não está, o que pode ser legal, o que não pode, para você lidar com isso da maneira que você achar adequada. Não quer dizer do tipo, os caras não estão gostando disso agora, eu vou abolir isso. Não é. Às vezes aquilo é importante para a narrativa e eles precisam passar por aquilo. Mas você ter um grau de empatia num jogo social, como é o RPG, é fundamental. Você tentar se colocar no lugar dos jogadores para saber o que eles estão gostando e não estão no momento, e aí eu acho que o presencial ajuda nesse sentido. O presencial é imbatível, né? Imbatível. Nesse sentido ele é imbatível. Eu acho que o virtual tem muitas outras qualidades em relação ao presencial, mas essa realmente eu acho que o virtual não te permite... Essa o virtual nunca vai ganhar. Isso, cara. Todas as minhas amizades sempre foram virtuais e eu sempre fui um bom amigo. Tá vendo? O seu computador travou para evitar que você fale alguma coisa que você vai se arrepender depois. A internet deu uma travada. Muito boa essa imagem da empatia, parabéns. Não é? Olha lá, os dois estão sendo empáticos. Não com os goblins, mas... Nossa, parabéns pela piada, muito boa. Você fez não é? Eu ri aqui, eu falei, não vou falar nada aqui pra não incentivar. Seguindo.
Ah, você que tá assistindo agora, você não vai saber qual foi a piada do Otávio. No que você faz muito bem, vamos deixar assim. Pensamento estratégico. Bom, alguém aí já deu uma pincelada no pensamento estratégico. O que o cara tava falando de metajogo, na verdade, é um pensamento estratégico. Só que a galera geralmente confunde o seguinte, que estratégia é você bolar o plano tático de combate do jogo para que tudo ali funcione. Quem vai atacar, quem vai se defender, quem que são os monstros. Não, a estratégia tá um pouco mais do que isso. A estratégia tá muito afim, né? Tá muito próxima do que o Jesus falou. O que o cara disse lá não é metajogo. Você colocar um enigma ali porque um outro jogador é mais capaz, ele é que é o cara dos enigmas, a resolver, isso não é metajogo. Isso é pensamento estratégico. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o jogo funcionar numa mecânica onde cada um tem uma participação, cada um tenha um peso relativo, cada um revele sua importância, cada um se satisfaça com o personagem, cada um tenha seu papel na trama de igual para igual. E aí você vai ter que ter um pouco de improviso também, para durante a sequência, quando um personagem se destacar mais que o outro, você conseguir emendar o coreto ali, reformar o coreto, para que todo mundo tenha o mesmo peso depois. Por mais que tenha a hora que um vai ter um destaque ou outro vai ter outro destaque, você dá uma equilibrada. E, logicamente, sem deixar de preocupar com a dinâmica do jogo, né? Nós temos uma... A galera gosta muito de usar a palavra flow, né? Por causa do podcast. Só que o pessoal esquece o que é usado realmente o flow. O flow é a fluência. Flow é papo de coach. Flow é quando você tem uma ação, uma concentração, um troço tão focado que ela progride naturalmente. Isso é o flow. Só que o flow, ele realmente acontece. E ele acontece em duas situações. Ela acontece quando você tem um desafio suficiente para que você vença numa dificuldade, né, numa dificuldade suficiente com o conhecimento exigido que você tenha. Porque se você tiver muito conhecimento e o desafio for baixo para o que você tem que fazer, gera tédio. E se você tiver pouco conhecimento porque o desafio é muito difícil, você gera frustração. Então o flow é quando você acha esse equilíbrio. Quando você tem o desafio certo para a capacidade certa. E é esse o segredo para você ter um pensamento estratégico. E isso vale para o desafio do personagem, do grupo, a história, a participação de cada um e o papel em que cada jogador faz na mesa, além dos personagens. Vê aqui, nível de sistema, depois combates, assaltantes... O Otávio tá pedindo uma dica aqui, que é, na verdade, um exemplo do que você tá falando, de pensamento estratégico. Já complementa aí, então. De pensamento estratégico, porque ele tá falando sobre o que você faz numa emboscada, os assaltantes, beleza, como é que eu lido com os assaltantes quando os meus personagens enfrentarem eles? Depende. Isso é uma coisa, eu sugiro isso sempre, pense nos seus monstros pelas motivações que eles têm. Sim, então, assim, perfeito. O cara é um assaltante, ele não vai lutar. Um assaltante, ele não vai lutar até a morte. Exatamente. Cadê? O vilões aqui vai ter sobre isso. Ele não vai lutar até a morte. Agora, ele é um cultista. Do mesmo vídeo não dá, já foi citado. Não, mas são vilões diferentes. São cortes diferentes. Ele é um cultista defendendo o santuário do deus dele, é provável que ele lute até a morte. Ele é um fanático. É assim, então, essa motivação, esse planejamento estratégico embute essa ideia de como é que o ambiente reage aos seus personagens. Essa é uma questão de longo prazo. Pra você fazer. Imagina o seguinte, Otávio, imagina que nós temos uma fantasia medieval básica aí, o padrãozão, D&D, todo mundo conhece. E existe uma estrada onde passa uma caravana de 2 carroças, em média, a cada 3 horas. A cada 3 horas. Uma caravana de até 2, 3 carruagens a cada 3 horas passa naquela estrada. E você vai imaginar um grupo de assaltantes. 4 pessoas ou 5 pessoas para dar conta de 2 carroças. Como que eles vão agir? Quais são as características que você vai ter que levar em consideração para que esse elemento de cenário, o grupo de bandidos que assalta carroças,
consiga ter efeito? Bom, vamos pensar nas variáveis. Quais são as variáveis? Bom, a cada 2, 3 horas tem uma carroça diferente. Se a cada 2, 3 horas tem a carruagem diferente, eles não podem fazer assaltos demorados. Tem que ser assalto rápido. Segundo, eles não podem ficar lá e assaltar várias vezes durante o dia. Porque senão as pessoas vão simplesmente parar de passar lá. Como que eles vão agir para emboscar uma carroça? Quem eles têm que cercar? Quais são as saídas? Quais são as armas, ferramentas? Quais são as armadilhas que eles podem fazer para pegar uma carroça? Como que eles fazem para fugir? Porque se um grupo desses aí já foi assaltado antes, pode contratar alguém para proteger. Então são esses elementos que você tem que levantar para você imaginar como vai ser o grupo de assaltantes. Imaginou, ele já tem um modo operante. Vem 2 malucos numa moto, né? Pelo lado do motorista, já rende o cavalo, ou seja, ele já tem um jeito de agir. E não tem o porquê deles terem meios diferentes de agir. Porque se eles chegarem lá e o método de ação deles não der certo, eles nem tentam. Porque não vale a pena. Agora esquece, essa foi a primeira parte. O desafio é o grupo de assaltantes. Agora vamos lá, o seu grupo de jogadores tem 5 personagens que estão em uma carroça. Cada um de um jeito. Cada um de um jeito. Bom, o que você vai pensar? O que você vai pensar é: o desafio dos bandidos tem que ter um nível acessível ao do grupo para gerar ou um desafio fácil, ou médio, ou difícil. Depende do que você quer para aventura. Esse encontro vai gerar o quê? O que você quer que faça na campanha? É só uma ação rápida para passar tempo? Vai ter algum componente de cenário que vai evoluir? Eles têm alguma informação? É alguma coisa que você realmente quer inserir na história? Ou é só um passatempo? E terceiro, como e quando isso vai acontecer? Porque são os bandidos que vão atacar. O resto, você não tem controle. A única coisa que você vai ter controle é como os bandidos vão reagir quando eles acharam que o método deles ia dar certo. Eles chegaram lá e os jogadores agiram de uma maneira inesperada. Como que os bandidos vão reagir? Eles vão atacar ou vão fugir? Eles vão tentar roubar ou não? É só isso que você vai fazer. Só que só nesse planejamento que você teve do encontro, da condição e durante o encontro, né, durante a ação, como eles vão reagir, você tem toda essa árvore de estratégia que você já tem que ter planejada. E aí como é que você faz isso? Simulando na sua cabeça. Porque você sabe como é que é o guerreiro, você sabe como é que é o clérigo, você sabe como é que é o mago, você sabe como é que eles vão agir. E se eles vão agir, você já vai saber como que os caras lá vão reagir. Por quê? Você tem um guerreiro, um mago, um clérigo e um ladino de 4º nível, os 4. Aí eles estão na carroça. Quando a primeira flecha cair, quando um tronco cair na estrada, você já sabe, o guerreiro vai puxar a espada e o mago vai soltar mãos flamejantes. Bom, se ele vai fazer isso, porque eles sempre fazem isso, você já pode imaginar como é que os NPCs vão reagir. E aí é só você montar a sequência de ação e dificilmente você vai ser surpreendido. E se você for surpreendido, você cai lá no improviso. O exemplo valeu? Vamos para a próxima. Ouvir os jogadores. Aí a gente entra na... Aí, você queria piada? Tem uma piada aí. A gente entra na parte da empatia, e da parte do feedback, da parte da gestão de conflitos, da parte de couro grosso, que é justamente uma que a gente já citou. Não sei se a gente já citou em um pop de mestre específico ou foi só nas conversas aleatórias que a gente tem sobre a prática do feedback, né? Que é você saber ouvir o que os jogadores preferem, aquilo que eu estava falando sobre feeling da mesa, sessão zero, fazer definições para que a aventura aconteça da maneira que todo mundo esteja se divertindo, todo mundo esteja fazendo o que tem que fazer, o que gosta, da maneira que gosta. E também a ideia de que você não é o dono da bola. Você não é o cara que, tipo assim, não, só vai jogar se for do jeito que eu quero. Porque desse jeito não é legal pra ninguém, assim. Então, ouvir os jogadores é saber
entender o que eles estão gostando, o que eles não estão gostando, e aí ver se isso alinha com o que você gosta e o que você não gosta também na narrativa. Porque também você não pode ficar, entre aspas, escravo do que eles gostam. Meus jogadores só gostam de bater em criança e eu quero fazer uma aventura sobre regar flores. Defenestrar idosos. Então, muda de grupo ou muda de aventura porque vocês não estão combinando. Então não adianta você ficar também reincidindo numa coisa que o grupo, os jogadores e o mestre não são de acordo. Então é você saber ouvir o que eles querem, da maneira que eles querem, e associar, alinhar com a maneira que você também quer, para todo mundo ficar feliz ali. Se eu puder complementar o que Jesus falou com a frase só, é que às vezes o jogador não fala, mas o personagem fala. Às vezes você vai captar o que o jogador quer pela atitude do personagem. Eu não vou avançar mais porque eu vou deixar pra falar na próxima, né? Beleza. O último das qualidades essenciais, o storytelling. Eu acredito que uma qualidade essencial do mestre é a capacidade de contar a história. E isso daí já envolve todos os parâmetros de tudo. Desde a captação de reação dos jogadores até a sua capacidade de se expressar. Então, você saber contar uma história é essencial. Como cada um tem uma modalidade diferente de contar histórias, e nós sabemos que existem pessoas geniais que usam métodos que, se você não conhecesse a pessoa genial contando a história, você fala, não, isso não funciona. A gente pode concluir que o contar história depende muito da presença da pessoa contando a história e quais são os elementos que ela usa para se fazer entender. Por isso, a dica que eu dou é: se você vai contar uma história, primeiro, saiba do que você está falando. Porque gaguejar, ficar em dúvida, ficar puxando na memória, não saber o que você está contando já é um problema sério. É igual aqueles trabalhos que você ia fazer no colégio e você não tinha estudado. Você tira nota baixa. Então, se você é uma pessoa muito criativa, se você é uma pessoa que não é criativa, se você é uma pessoa que gosta de ler, se você é uma pessoa que não gosta de ler, você vai ter que estabelecer um processo de criação e um processo de organização de ideias para que você tenha uma linha de raciocínio para você não ficar nessa dúvida. Segundo ponto, você tem que saber se expressar. Como é que você se expressa? Primeiro ponto, fale palavras completas. O que é uma palavra completa? A palavra completa é aquela que, quando ela foi dita, ela vai transmitir a informação que você quer. Porque às vezes você está falando, interpretando uma fala de alguém da roça, alguém que é primitivo, ou alguém que tem pouco estudo, e se você fala do jeito que a pessoa falaria, você vai soar errado, palavras pela metade ou com muita gíria. Mas isso você está falando palavras completas, porque você quer transmitir com essas palavras diferentes o contexto que é necessário. Então, se você vai contar uma história e você já tem a linha de raciocínio, saiba se expressar. Terceiro ponto, os elementos de uma história têm que estar claros. Quais são os elementos de história? Marcelo aí falou numa outra live nossa, jornalista, um cara com anos de experiência, ele foi magistral. Você tem que deixar a pessoa que está recebendo a história com total compreensão do que está acontecendo. Onde, quando, quem, como, por quê. Você precisa que quem está vendo a história tenha todos esses elementos. Mas eu já li livros, eu já vi filmes que a ideia ele estava sendo contado e você não sabia ou quem ou por quê. Não, ok. Mas isso daí você já tem um domínio e você já sabe fazer com o intuito disso gerar a confusão. Se você é novato, vai pelos elementos narrativos.
Pode Ou você até tá falar, contando. Marcelo. Às vezes você tá contando uma história em que você quer que as pessoas descubram justamente o que tá faltando, né? Exato. Eu não Só vou que- falar pra vocês o que, eu vou falar o que, o como, quando, onde e o porquê. Ou às E aí vezes eu vou você te gera falar dúvida. eu vou te falar o que, o como e o quando. E o onde, mas eu não vou te falar o porquê, nem vou te falar o que e por quê, porque essa é uma história de Agatha Christie e você precisa descobrir quem é o assassino e como ele fez. E o Exatamente. motivo. Então, storytelling é uma coisa que você pratica porque não existe estilo único, não existe estilo certo. Existem estilos próprios que você desenvolve o seu. Eu tenho muita dificuldade de contar determinadas histórias, mas recentemente eu consegui passar 15 minutos inteiros contando a piada do Chu para um garoto de 12 anos. Parabéns. Que é um poço de energia e que conseguiu passar 15 minutos me ouvindo, sem entender que eu tava enrolando ele pra contar a piada do Chu. Ah, não sei o que é a piada do Chu. Eventualmente a gente vai fazer uma live e eu Só vou contar sobre pra a vocês a piada piada do Chu pelo tempo que for necessário ou que eu conseguir contar até que alguém entenda o que tá acontecendo. Então assim, storytelling é estilo próprio e você desenvolve fazendo. Quando eu dou curso de storytelling, eu abro o curso falando o seguinte, que antes da fala, o homem pré-histórico já contava história. Ele já desenhava, ele pintava a mão dele, ele apontava, ele fazia. Ou seja, contar a história é passar informações. Você só precisa saber o jeito certo que você vai fazer isso. Então, tendo esses elementos que eu falei, faltou eu falar só do último, que é provocar sensações. Se você não consegue ter uma interlocução completa o suficiente para você provocar a sensação na pessoa, se o que você está narrando não produz a emoção que você está querendo, se sua história de amor não é o suficientemente romântica para a pessoa se emocionar, você narra a emoção. Porque quando você olha assim, tem uma menina sentada num banco de um jardim, debaixo de uma árvore, olhando para o lago, ela tá com um vestido azul, segura um lenço na mão, e você vê que ela suspira 2 vezes, e o semblante dela tá triste. Ela provavelmente tá lembrando de alguma coisa do passado, e ela fica em silêncio por vários minutos, olha para os lados, como se estivesse procurando por alguém, mas volta a olhar para o lenço e aperta os lenços entre as mãos, e suspira mais uma vez. Eu não precisei te emocionar. Você já sabe o que essa menina tá passando. Então você consegue, a partir do momento em que você tem a localização, você tem o onde, você tem o como, você tem o quem, só não tem o porquê, mas você tem uma ideia do que tá acontecendo. Então você não precisa de muito para saber uma história, desde que os elementos que você coloque, fatos e localização, seja acompanhado com sensação e emoção, que você vai conseguir contar uma história. Podemos seguir? Gostou do elemento da mocinha debaixo da árvore, Marcelo?